Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um bate-papo aqui que a gente vai fazer. Vamos falar hoje sobre o espírito, sobre o perispírito e outros corpos além do espírito. Vocês me ouvem bem? O som tá bom? Quando vocês escrevem aí, ó, devagarzinho, o cenário aqui já tem uma luzinha, uma corujinha aqui, uma luzinha aqui atrás, já já a gente põe um quadrinho ali. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Deixa eu já ficar aqui no jeito a hora que chegar perguntas, conforme a gente combinou. A gente vai fazer. Vocês podem mandar as perguntas durante a aula, mas a gente vai vai responder só lá no final, tá bom? Maravilha! Então hoje a gente vai falar principalmente desses corpos e é muito importante esse conhecimento, porque como a gente já viu lá na aula 1, que o espírito é o ser que pensa. Nós somos esse ser imortal. Depois a gente aprendeu um pouquinho sobre a obsessão, porque essa proteção que nós temos, ela é muito importante e a gente já tem que ficar atento, principalmente aos ataques, vamos dizer assim, que a gente acaba sofrendo durante o percurso de aprendizado, de estudo, enfim, tudo aquilo que a gente desenvolve. Depois a gente viu também um pouquinho sobre todo esse ambiente que nos envolve, os fluidos, né? Só que a gente agora precisa entender de onde vêm as percepções. Antes que a gente vá para a prática, a gente precisa entender quais são esses canais de percepção. Então é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Então vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Jesus, a espiritualidade por esse momento, de estarmos aqui reunidos com um bom propósito de estudar, de progredir, de evoluir, de entender, mas acima de tudo, nos encontrar para que a gente se torne uma boa ferramenta da espiritualidade para fazer o bem, para levar a luz a todos os lugares que a gente vá. Que esse seja um chamado, né, um passo a mais em direção ao nosso crescimento espiritual. Então, sem delongas, vamos iniciar aqui com a nossa primeira apresentação. Hoje a gente vai falar aqui a trindade humana, e é uma trindade porque Kardec ele traz essa visão, mas a gente vai ver que isso vai mudar um pouquinho e a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo isso. Então, antes da gente chegar nessa imagem aqui, que eu vou deixar ela também para o final, que a gente vai acabar voltando para ela, vamos começar aqui já no espírito. Então lá a gente falou do espírito que somos nós, o ser consciente. E por mais que a gente olhe um espírito, né, sendo representado aqui por uma luz, uma centelha divina, o espírito ele não tem luz, né? A gente falou isso acho que semana passada, porque a luz, no fim das contas, é energia em estado radiante. Então, o espírito ele não pode ser luz, porque luz é matéria. Luz é qualquer coisa que não seja matéria. Então, é aquele pedacinho de nata que a gente deu o exemplo na aula passada. Só que quando o espírito pensa, porque esse espírito, ali do lado esquerdo, a gente vai acompanhar algumas características, propriedades do espírito, entender primeiro que ele é imortal e ele é o ser inteligente, né? Ele que é o ser pensante, individualizado, criado por Deus, criado diante aquele processo, né? Não ficou apertando o botãozinho lá, cria um espírito, cria mais um espírito, cria mais um espírito, não. Então é um processo que a gente viu natural, um processo evolutivo de desprendimento, onde a matéria faz parte disso, e ele se individualizou hominal, um espírito, e esse ser é o ser que pensa. Vamos imaginar um cenário onde só exista espíritos. A gente não teria matéria. Então eu conseguiria pensar, raciocinar, eu conseguiria ter dores, dores morais, dores de cobrança, aquela vontade de fazer algo, o desejo de fazer algo. Então tudo isso é o ser pensante que faz tudo isso. Então o espírito é esse que se cobra. E nós temos o maior juiz implacável quando a gente desencarna, que é a nossa própria consciência. Então não é Deus que julga, não é Deus que condena, não é Deus que nos cobra. O próprio espírito se cobra, a consciência pesa. Então esse sofrimento, e muitas vezes são esses sofrimentos que a gente tem durante a vida ou em alguns momentos que a gente não entende de onde vem, mas é uma dor moral, é aquela dor do espírito. Então se a gente não tivesse absolutamente matéria nenhuma,
essa dor talvez ainda existiria. A minha necessidade de fazer algo, de querer fazer algo, de progredir, de evoluir, de querer fazer. Então sou eu, o espírito. Então a natureza dele, ele é primeiro imaterial. Não ocupa lugar no espaço, mas habita temporariamente o corpo. Então pensa que louco, é algo imaterial que não ocupa um lugar. Então a gente pode pensar que a gente está onde? Mas esse lugar, ele é multidimensional, ele é circunscrito, ou a gente não está num lugar específico. Mas no fim das contas, a natureza dele, a gente tem essa ideia por não ser material, até que a gente individualize. E nós temos a evolução. Então passamos por múltiplas reencarnações para atingir a perfeição. Então vamos lá. Lá atrás a gente se individualizou e agora aos poucos o espírito vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo até a gente virar um espírito de luz. E aí tem um ponto importante, uma reflexão. Espírito puro, puro espírito são coisas diferentes. Puro espírito significa é só o espírito. Ou seja, é só a consciência. E espírito puro não. Espírito puro é um espírito que traz essa ideia de progresso, de evolução. Então ele se purificou. Jamais seremos puro espírito. Sempre teremos o corpo espiritual. Seja esse corpo espiritual mais sutil, mais denso, mas ele sempre vai existir. A ponto dele ser talvez uma luz. Quando o próprio Jesus precisa reencarnar na Terra, é preciso ser feito uma tratativa, um trabalho muito longo com o seu corpo espiritual, que era muito sutil, para que densificasse, para que ele tivesse condições de encarnar na Terra. Ou seja, até Jesus tem o seu corpo espiritual e ele foi trabalhado. Então ele não vai ser só a consciência, só o pensamento. Então a gente sempre vai dizer, então eu, espírito, posso me tornar espírito puro. Quando nós falamos em pureza, e essa representação da pureza, que muitas vezes a gente tem essa ideia de iluminar, e eu falei um pouquinho disso, então o espírito mais opaco, mais apagado, ele talvez é menos evoluído, e o espírito de luz, que é um espírito que tem muita luz. Ah, Rodrigo, então se o espírito de luz tem luz, a luz não faz parte dele? Não. É que ele tem tanta moral, ele tem tanta vibração boa que a matéria se rende ao redor dele, como um ar-condicionado, e cria luz. Então ele passa a refletir coisas. É como se o espírito representasse coisas bonitas, a gente visse coisas maravilhosas ao redor dele, não porque aquilo o constitui, mas porque aquilo se cria ao redor dele, porque o espírito pensa e a matéria ao redor reflete aquilo que ele pensa. Então os pensamentos, né, e vontade são as ferramentas fundamentais do espírito. A partir do momento que eu penso, e tudo ao meu redor, lembram? É matéria. Eu só preciso ter sintonia e vontade. Pensamento e vontade. A partir do momento que eu penso algo, essa matéria que a gente viu que existe ao nosso redor, ela responde ao meu comando. Então eu sintonizo, tenho vontade, tenho um pensamento em criar alguma coisa, por exemplo, essa matéria ela se rende ao meu pensamento e como se fosse ali como se fossem as minhas mãos, essa vontade. Então eu penso, aquilo se cria. Eu imagino alguma coisa, aquilo se cria. O que isso nos ensina? Você está dormindo, saiu do corpo, acordou fora do corpo. E aí de repente você se vê consciente, olha, vê o corpo deitado, fala, meu Deus, eu estou aqui, mas eu estou ali? Não, então eu acho que é uma experiência fora do corpo. Como que você cria roupas? Como que você constrói um óculos? Como que você faz qualquer coisa que você quiser? Basicamente é como se você fosse o Lanterna Verde. Você vai construir as coisas pela vontade. Quem já assistiu o filme lembra que ele pensa, ele tem aqueles construtos, né? Quanto mais força e mais propósito, mais foco ele tem, maiores e mais fortes são os construtos dele. E é basicamente isso que acontece com a gente. Quando você está fora do corpo, você imagina, vou ficar vestido de smoking. Na hora você se vê e aparece aquela roupa. Um tênis, um objeto, qualquer coisa. E a consciência ela é tão interessante que quando você sai do corpo, às vezes o corpo espiritual está tão meio disposicionado, porque o corpo espiritual pode enxergar todos os lados ao mesmo tempo. E isso não faz sentido para o nosso cérebro.
Então, às vezes, a gente quer olhar para frente e quer andar para frente, a gente anda para trás, porque a gente está olhando como se estivesse olhando pela nuca, porque o perispírito ele enxerga de todos os lados ao mesmo tempo. Então, nós temos essa confusão. Então, como que eu controlo, Rodrigo, no momento que eu tenho lá, a, sei lá, eu acordei à noite e eu preciso ir para algum lugar, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero experimentar alguma coisa, ou eu estou ali com a catalepsia projetiva, que é aquela paralisia do sono e não consigo mexer. Nesse momento, você vai ficar calmo, vai respirar com calma, tranquilidade, e ali só vale o que você pensar. Não adianta mexer, não adianta tentar voar, não adianta tentar pular. Tudo o que funciona é apenas a vontade. Se você pensar assim, vou flutuar, você vai flutuar. Você vai sentir percepção de ser jogado para fora. Vou virar, você vira. Se você tiver meio zonzo, que é o efeito que a gente chama Alice no País das Maravilhas, né? Que você começa para um lado, você vai para o outro, tá tudo confuso. Você pensa assim, ó, controle, vou ficar em pé, vou controlar o meu corpo, vou assumir o meu corpo. É só pensar. Pensou, as coisas começam a acontecer. Tem um espírito no teu quarto, ele está olhando para você, pensa que você está estendendo as mãos e jogando luz em direção a ele. Seus braços vão ser estendidos, você vai jogar essa luz e essa luz bate nele. E se ele for um espírito querendo fazer mal, ele sai dali. Não adianta ficar rezando, você tem que ter ação, você tem que ter controle. E esse controle ele só responde aos comandos da vontade. Não tenta mexer que não vai funcionar, por isso que muitas pessoas mexem e o corpo não mexe, acha que está desencarnado e fica naquele desespero. Ou você volta, pensa só em mexer a ponta do dedinho que você volta, porque você concentra em algo muito específico e aí você consegue voltar. Então, é a vontade, o espírito que faz isso, é ele que controla, é ele que comanda. E o que existe fora da matéria, ou seja, no plano espiritual, nós conseguimos manipular tudo instantaneamente. A ponto de quando você sai do corpo, às vezes você está pensando em algo tão que há muito tempo você está pensando, alguma coisa martelante na tua cabeça, você cria o ambiente e se enfia dentro dele. É como se você criasse uma cena, um ambiente, um filmezinho, e você se insere ali dentro e você fica vivenciando aquilo como se você estivesse dentro de um filme que você próprio criou de forma inconsciente. Então veja o poder da vontade em manipular, em cocriar a matéria diante da nossa vontade. Quando a gente entende que é a gente que tem esse controle, que a gente consegue fazer, aí muda a chave. Aí as coisas mudam muito porque basicamente a gente não passa tantos apuros, porque a gente começa a entender que realmente eu penso, puf, acontece. Às vezes o espírito vem bravo assim no trabalho mediúnico, a gente imagina uma corrente envolvendo ele para segurar ele, para ele não mexer, para ele não arrebentar tudo, para ele não virar a mesa. Na hora ele já fica preso ali e ele fala, me solta, me solta, me solta. Eu só pensei, eu criei numa corrente, enrolei ele, e isso é matéria. Então isso não é só coisa da cabeça, isso é matéria. Os espíritos refletem aquilo que você pensa, porque você está fazendo. Então é fantástico isso, mas vamos pensar um pouquinho mais para frente em alguns outros detalhes. Então, saindo um pouquinho aqui do espírito, vamos trazer aqui agora o corpo perispiritual. O que é esse corpo perispiritual? O espírito precisa se apresentar. O espírito precisa ter uma mala, um bagageiro para ele poder carregar as coisas que acontecem. Imagina um espírito que é orgulhoso, vaidoso, egoísta. E aí imagina comigo, essa pessoa, sabe aquela pessoa ruim, que passa a perna em todo mundo, que não quer saber de nada, uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta, ela passa por cima de tudo, ela fica rica, ela ganha muito dinheiro, todo mundo fica, poxa, será que não vai acontecer nada com essa pessoa? Será que a vida não cobra? E às vezes não cobra nessa existência. Só que a gente fica, né, meio assim, puxa, é muito errado isso. Então, se o espírito por si só tivesse que ele aprender e ele se cobrar, pode ser que esse jamais se cobraria, porque ele acha que ele não está errado. Então precisa que haja uma mala onde aquilo que a gente faz carregue dentro dessa mala, querendo eu ou não, porque isso uma hora eu preciso pagar. Então, corpo espiritual, basicamente, ele serve para carregar essas experiências e esses sentimentos. Vamos dar um exemplo. Peguei uma arma e o corpo espiritual vai se transformar.
é como se ele ficasse defeituoso. Fora da matéria, eu vou carregar isso, ou seja, essa ação criou um defeito nesse meu corpo espiritual. Pode ser que quando eu volte à matéria, mesmo eu achando que estava certo, o corpo físico vai refletir aquele problema e pode ser que eu nasça agora com um corpo com um problema no cérebro. Então, é como se eu não fosse consciente da cobrança que eu tenho, mas essa casa do sentimento, que é muito sensível, ela ainda assim carrega essas energias que vai nos cobrar de alguma forma. A gente vai ver também um pouquinho melhor mais para frente. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Vamos olhar então as propriedades desse corpo espiritual, que é o que a gente chama de perispírito. Outros chamam de corpo do espírito, já chamaram ou ainda chamam de psicossoma, que é o corpo da alma. Enfim, existem muitas nomenclaturas, praticamente várias religiões, vários grupos entendem, conhecem esse corpo, mas dão nomes diferentes a ele. Então, o elo de ligação, ele é como se fosse uma ponte também entre o espírito e o corpo físico. Ele é uma representação física quando eu estou encarnado. E aí a gente depois vai olhar como que os dois se comportam. Mas ele é semimaterial. Por que semimaterial? Porque o Kardec vai falar que ele é feito de uma matéria quintessenciada, como se fosse uma matéria muito sutil, imperceptível para a gente. Dentro daquele espectro, né, que a gente compara com a luz, que a gente enxerga só uma parte, é como se ele estivesse fora, como se ele estivesse nas bordas. É uma matéria tão sutil que a gente não consegue captar com nenhuma percepção física, pelo menos as que nós temos. Alguns vão dizer, mas o gato enxerga, os animais enxergam. Pode ser que algum animal tenha uma percepção maior em faixas diferentes e ele consiga perceber. Mas nós não conseguimos observar absolutamente nada com o corpo físico. Pode ser que exista no futuro algum mecanismo que vá permitir a gente visualizar isso. Como é matéria, tudo bem que é quintessenciada, muito sutil, mas quem sabe, pode ser que a tecnologia chegue até lá. Mas ele é tão sensível, tão sutil que a gente não consegue ver. Ele tem plasticidade. O que é a plasticidade? Ele muda. Então, quando você pensa, você transforma ele. Só que não é tão simples assim. Uma pessoa desencarna com 85 anos, vamos dizer assim. A pessoa está toda enrugada, a pessoa já está mais velhinha, 90 anos, 100 anos. Só que quando alguém sonha com ela, fala, nossa, eu sonhei com a fulana, com o fulano, mas ele estava tão jovem, parece que não tinha ruga, era a mesma pessoa, mas ele estava bonito, vistoso. O que aconteceu? Era a mesma pessoa, só que deram uma recalchutada. E isso é a vontade. O espírito poderia aparecer com outra forma. Só que se você visse, você não identificaria que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, uma das características desse corpo espiritual é as pessoas identificarem como elas eram quando estavam encarnadas. Só que esse corpo ele vai mudando conforme a gente vai colocando dentro de uma forma. Imagina que esse corpo espiritual é uma massinha. Então você pega ele e enfia ele dentro de um cubo. Ele vai ficar quadrado. Ele vai ficar quadrado durante um tempo, vai ficar quadrado, vai ficar quadrado. Quando você tira, ou seja, daquela forma, como se fosse a morte do corpo físico, ele continua quadrado. Porque ele respeita a última forma que ele tinha, porque ele ficou muito tempo naquela forma. É como se ele ficasse do jeito que ele está mais acostumado. Então ele vai ter aquela forma. E aí, pela vontade, eu vou dando uma ajustadinha nele para que ele fique melhor, pela vontade. Pode ser que daqui a um tempo eu venha reencarnar e agora eu vou entrar num cilindro. É a mesma massa que é enfiada num outro que gera outra forma. Mas é a mesma pessoa, a massinha é a mesma, da mesma cor, com a mesma característica, é igual. É o mesmo cara. É a mesma pessoa, o mesmo espírito. Só que agora ele está numa forma cilíndrica. Quando ele sai dessa forma, porque a forma morreu, ele continua de forma cilíndrica. No entanto, ele pode aparecer de forma cilíndrica e ele pensar, bom, eu preciso conversar com alguém quando eu vivia e era um cubo. E ele pode aparecer para essa pessoa, só que se ele aparece com uma forma nova, a pessoa não vai saber que é ele. Então ele muda a forma para ele aparecer como ele era antes. E por que ele consegue formar
facilmente, porque ele tinha essa forma. Então é como se ele tivesse acostumado, muito bem acostumado a 2, 3, as 4 últimas formas, e às vezes ele até assume uma como a principal. Então nós temos, por exemplo, alguns trabalhadores espíritos, né, que trabalham no centro, que às vezes se apresentam como índios. E aí você vai conversar e fala, não, na última eu era um médico, mas eu gosto dessa forma de índio porque eu tinha 2, 3 existências atrás, eu gostava muito mais dessa forma, então eu me apresento espiritualmente com essa forma que eu gosto mais. E isso nada impede que ele crie uma nova. Mas geralmente o espírito que não tem condições, que ele não consegue, ele não compreende esse processo, geralmente ele tem a forma última que ele tinha. Só que a dor, a cobrança, a mente começa a destruir esse corpo. Imagina que esse espírito vai para zonas inferiores. Chegando em zonas inferiores, ele vai sentir a fome, ele vai sentir sede, porque aquilo está na cabeça, ele acha que ele está encarnado, ou ele sente que ele precisa daquilo, ou o vício que ele precisa saciar. Aquilo é como se ele fosse emagrecendo, é como se ele fosse perdendo matéria, é como se ele se apresentasse como uma caveira. Em algumas situações é o que acontece. E o espírito às vezes até como bicho. Então ele vai... E ele não está pensando em ser aquilo, na maioria das vezes. Tem alguns que querem ter aquela forma, mas a maioria deles não. Essa forma ela vai mudando mediante a situação em que ele se encontra. A cobrança que ele se faz, a dor moral que ele sente, a cobrança consciencial. E isso vai transformando o corpo dele, vai definhando aquela visão. E a gente, quando resgata, muitas vezes esses espíritos eles são reconstruídos para ele assumir a forma antiga. Então, às vezes ele acha que ele nem é gente mais. Então isso é muito comum no plano espiritual. Isso não quer dizer que alguém destruiu ele, mas a própria consciência e o ambiente fez com que aquilo fosse transformando. Agora, deixa eu voltar para cá. Eu posso, por exemplo, sair do corpo, mudar a minha forma de apresentar para alguém? Posso. E esse alguém, estando sonhando, por exemplo, vai me encontrar e vai achar que é uma outra pessoa. Isso a gente precisa aprender o seguinte. Se você sonhar com alguém que é alguém que você amava e você conversa com essa pessoa, pode ser que não seja. Porque qualquer pessoa que entenda e saiba operar isso e conhece qual é a forma daquela que eu amava, pode se apresentar como ela. Por isso que eu preciso entender o que ela fala, se aquilo faz sentido, se realmente ela age como ela agia antes. E porque tem muita gente que às vezes fala, Rodrigo, eu sonhei com fulano, mas era muito diferente, falava uns negócios absurdos, assim, parecia que não era, mas era ele. E a pessoa acredita que era. Não necessariamente. Então, assim, não adianta só ver. É preciso analisar o contexto e entender se realmente é aquilo. Quando você tem uma experiência fora do corpo com alguém que você ama, você acorda, parece que você abraçou a pessoa, parece que você está sentindo o calor dela, você tem a emoção que parece que você acabou de soltar ela e acordou. Aí sim é verdadeiro, porque tem sentimento, tem amor, tem um reencontro. Diferente de um sono meio louco que você simplesmente viu uma pessoa e depois você quer saber por que eu vi a pessoa em tal lugar fazendo tal coisa que não faz sentido. Não faz sentido, ignora, deixa pra lá. Então essa plasticidade do corpo espiritual é exatamente isso, é você imaginar e transforma. Ah, mas se eu imaginar que eu tenho 100 quilos, eu vou parecer com 100 quilos? Vou parecer com 100 quilos. Só que como não é, ainda mais que eu estou encarnado, eu vou pensar, vou mudar, mas eu já vou voltar rapidinho ao normal. Por quê? O corpo espiritual está conectado ao físico, que a gente vai ver. Então, eu tenho que voltar à forma que eu tenho do corpo, porque eles estão conectados. Só que se você tiver muita vontade em criar algo, aquilo vai ficar por mais tempo. Se você só pensar, pode ser que aconteça e você volte. Então, é sempre pensamento, martelar, vontade e desejo, né, principalmente. Então, aqui, quando a gente fala registros, né, armazena marcas, desequilíbrios, impressões morais que podem repercutir no corpo físico. Então, essa mala, esse corpo espiritual, em muitas situações, ele capta energia, ele capta sentimento, ele capta fluido, ele capta alguma coisa do ambiente. Então, ele sente algo e traz aquilo para si. E a partir do momento que ele traz aquilo para si, ou ele próprio cria, isso fica armazenado ali. Olha como o corpo espiritual age sobre o espírito age sobre o corpo espiritual. Você fica pensando que você está doente, está doente, está doente. Esse corpo espiritual já fica doente. Você já transforma alguma coisa tóxica ali, que aos pouquinhos vai passar para o corpo físico. Então, você
traz ali para dentro tudo aquilo que você sente. Depois eu vou fazer um desenho como funcionaria um ataque energético e como isso pode de alguma forma atrapalhar o nosso corpo espiritual e refletir lá na frente em alguma doença. Sensibilidade. Possui sensibilidade global, funcionando como uma malha viva de percepções e transmissão. Então, Rodrigo, se eu estiver pensando algo, eu estou me cobrando, eu estou sofrendo com aquele pensamento, ou eu captei alguma coisa, alguma ideia, é o espírito que está ouvindo? Sim. Se você sentir uma percepção energética e ninguém mais sente, seja porque o ambiente está pesado, seja porque você captou algo, pode ser que você tenha captado não com o espírito, mas com o corpo espiritual. Então veja como é que começa a ficar confuso as coisas. Você sente algo, só que pode ser o espírito que sentiu, pode ser que o corpo espiritual tenha sentido. Então é isso que a gente vai trazer nos próximos. Então, o perispírito é a interface semimaterial que conecta, transmite, registra e organiza a experiência do espírito na vida material. Tudo aquilo que eu faço está registrado. Por quê? Porque ele me acompanha para sempre. Então não faz sentido eu armazenar no corpo físico, sendo que o corpo físico morre e reseta. Então eu preciso ter essa mala, esse corpo, que para sempre ele vai continuar comigo, a ponto de carregar todas as nossas experiências, as coisas boas ou não, só que em forma material. Ok, vamos para o próximo, que é o duplo etérico. E aí entra, alguns chamam de duplo etérico, Kardec trazia como um corpo energético, né? Não tinha uma definição como um corpo, por isso que surge como um quarto elemento aqui, que é como se fosse a vitalidade, né? Que é a energia que nos dá vitalidade ao corpo espiritual. E é nele que estão os chakras, né? É ele que recebe do corpo espiritual as informações pelos chakras, e ele, tendo essa energia fluídica que dá vitalidade ao corpo, é como se ele fosse mais uma camada próxima do corpo. E é ele que conversa com o corpo físico. Não é o corpo espiritual que conversa com o corpo espírito, com o corpo físico. É o duplo etérico que conversa. Então o espírito fala com o perispírito fala com o duplo etérico fala com o corpo físico. Então são essas camadas que elas se conversam. Então esse duplo etérico é como se ele fosse uma grande bateria. Você encarna e você tem uma energia vital, uma bateria suficiente para você viver 80 anos. Muita gente acredita que a gente vem com uma energia para viver 80 anos e a gente vai viver 80 anos. Ah, mas se eu fumar eu vou desencarnar com 75, porque eu acabei com essa energia antes do tempo. Ah, se eu ficar muito equilibradinho, se eu fizer o negócio muito bem, eu vou viver 85. É como se você usasse mais essa energia. Mas não é assim. Porque essa energia ela é renovada quase que todos os dias. Quando você tem energia suficiente para viver 80, pode ser que você desencarne com 30, porque você adoeceu e você acabou com essa energia. O próprio André Luiz, no livro ali no Nosso Lar, né, que ele conta quando ele chega na Terra para visitar a mãe, ele vê ali um homem no lugar dele, né, que a mulher tinha casado novamente, e ele percebe que aquele homem está desencarnando quase, ele está doente, e tem dois espíritos do lado dele tentando fazer ele desencarnar. Como que ele vai fazer ele desencarnar? Ele estava tentando, basicamente, os espíritos a deixá-lo doente, trabalhando as energias para ele perder essa vitalidade, perdendo essa vitalidade, para aí sim ele desencarnar. Então veja como os espíritos trabalham para poder fazer com que a gente desencarne. Ou ele nos intui, pula da ponte, ou eles vão trabalhando as energias para a gente perder essa vitalidade. E aí os fios se soltam, né, que a gente vai ver que é esse corpo que segura os fios, os laços que nos prendem à matéria. Então essa camada bioenergética que faz a ponte entre o corpo físico e os campos sutis, sustentando o tônus de vitalidade. A alta aderência fica fortemente acoplado ao organismo. Vamos checando aqui para a gente não perder. Tá aparecendo não.
A alta aderência fica fortemente acoplada ao organismo, com baixa autonomia de afastamento diferente do perispírito. Molde energético funcional atua como matriz de organização e distribuição da energia para os sistemas e centros de forças. E sensível a influências, reage rápido a emoções, estresse ambiente, podendo gerar queda de energia e somatizações leves. Ele é também um campo de percepção, principalmente as mais próximas da matéria. É ele que sente muitas vezes o cansaço, a falta de energia, o desequilíbrio do dia a dia, o estresse vai de alguma forma afetar, o sono mal dormido, o sol que faltou, um pouco da energia dos alimentos. Então esse corpo ele é como se fosse uma percepção não material, só que mais próxima da matéria. Ele é menos sentimental, ele é menos emoção, ele é mais falta de energia. Realmente eu acho que seria esse o ponto que a gente poderia trazer para ficar mais fácil essa compreensão. E quando a gente vem para o físico, né? Aí o físico, que a gente já sabe, que é o físico basicamente que precisa se alimentar, que precisa fazer exercício, que precisa ter força, que precisa estar bem para que a gente esteja equilibrado. Então, é habitação temporária e material usada para atuar na Terra e aprender. O cérebro funciona como receptor, então nosso cérebro recebe todas essas informações. Ele está submetido a leis físicas, sujeito ao nascimento, envelhecimento e morte do organismo. Concessão divina serve como campo de aprendizado, experiência, expiação e reparação para o espírito. Vamos pensar um negócio aqui agora? Depois a gente vai olhar aquela imagem, que é a imagem da reencarnação. Então o espírito nasce. Agora eu faço uma pergunta para vocês e eu vou esperar vocês digitar aqui. Para que serve a reencarnação? O que vocês acham? Para que a gente reencarna? Qual é o propósito? Por que a gente necessita desse corpo físico? Quais são as vantagens? Quais são, talvez, as coisas que a gente não teria se não tivesse ele? O que vocês acham? Vamos ver. Eu acho que eu estou com um delayzinho hoje maior, mas vou conseguir ler o que vocês mandar aqui. Aprendizado. Evoluir. O que mais? Eu estou... Progredir moralmente. Vamos pensar assim agora. Quase todo mundo fala que a gente tem a reencarnação para a gente evoluir. Então, quando eu estou na matéria, eu estou encarnado, e quando eu estou fora da matéria, eu estou na erraticidade. É assim que Kardec chama. Mas vamos imaginar o seguinte. Eu não aprendo fora da matéria? Se eu aprendo na matéria e aprendo fora da matéria, a reencarnação não pode ser para isso. Porque eu aprendo aqui e aprendo lá. Então aprender, eu aprendo do lado de lá. Evoluir, eu evoluo do lado de lá. Porque eu estudo, eu melhoro, eu sou consciente. Eu vou conseguir perdoar alguém do lado de lá. Então não preciso da matéria para isso. Eu posso fazer do lado de lá. Então quando a gente começa a pensar, vamos ver aqui, experiência material, faz mais sentido. Evolução, entra naquilo, aprender, eu aprendo. Trabalhar, eu trabalho aqui, trabalho lá. Então, quando a gente para pensar um pouquinho o porquê, deixa eu ver se aqui eu rabisco agora. Não está rabiscando. Ah, agora foi. Vamos pensar o seguinte, me ajuda nessa reflexão. Quando a gente fala de matéria e reencarnação, vamos imaginar que aqui em cima... Opa! Vamos imaginar que aqui em cima eu tenho uma faixa vibratória onde estão os espíritos de luz. Aqui nós temos os espíritos mais ou menos. Aqui nós temos os espíritos não evoluídos ou pouco evoluídos. Fora da matéria, o que prevalece essa visão dos corpos espirituais, dos planos espirituais, dos ambientes espirituais, é a sintonia. Então, se você não é um espírito muito evoluído, você vai estar aqui
E assim como se você tivesse sintonizado no SBT ou na Globo, você só conseguiria ver, conviver e estar ao lado daqueles que estão aqui. Então os espíritos que estariam no seu convívio seriam os espíritos mais ou menos da sua sintonia ou que pensam e agem da mesma forma que você. Quando a gente fala de nosso lar, quando a gente fala de outras colônias, as pessoas que ali estão são pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível. Eu não conviveria com Jesus. Dificilmente eu teria a possibilidade de conviver, eu estando aqui, com Jesus que está aqui. A sintonia é muito diferente, ele está muito lá em cima, eu estou aqui muito aqui embaixo, então não tem como eu conviver com espíritos que são muito mais evoluídos. O que a reencarnação faz? Ela achata, ela põe todo mundo na mesma faixa. Então ela vai lá, ela pega Jesus, que está lá em cima, que reencarnou, pega ele aqui em cima e joga ele aqui para baixo, no mais denso campo, que é na matéria. Ele pega esse aqui do meio, ele coloca na mesma sintonia. Ele pega esse aqui, põe na mesma sintonia. Ou seja, agora convivem juntos os espíritos extraordinários, evoluídos, os médiuns, e aqueles que nos cobram, todo mundo no mesmo lugar. É aí que eu tenho a oportunidade de conviver com espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, porque isso vai fazer e permitir que eu consiga enxergar naquele que está lá em cima os bons exemplos, as boas ações. E aqueles que me perseguem, aqueles que são muito piores que eu entenda que aquilo que eles fazem não é certo, que eu preciso de alguma forma melhorar, ou eles vão me cobrar e eu vou passar por algum sofrimento, eu vou ter que estar no lugar onde vai ter uma guerra, eu vou estar no lugar onde vai ter algum problema, enfim. Todo mundo na mesma sintonia. Então, um dos motivos da reencarnação é colocar todo mundo no mesmo lugar e tudo misturado sem eu saber quem é mais ou quem é menos, a não ser olhando por aquilo que eles fazem. Então, essa é uma das vantagens da matéria. A segunda vantagem da matéria é escapar, em muitas situações, de cobranças ou perseguições, que a gente vai chamar isso de véu do esquecimento. Quem aqui de vocês que estamos aqui hoje, quem lembra das vidas passadas? Fala eu aí, quem lembra? Ninguém? Todo mundo lembra das vidas passadas. Ué, Rodrigo, mas eu não lembro quem eu fui. Só que você lembra o ódio que você tinha. Você lembra o amor que você tinha. Quando você olha para alguém que você fala, essa pessoa, não sei porquê, provavelmente o meu santo não gostou do santo dela e a gente já não se bica. Mesmo convivendo dentro da mesma casa, do mesmo lar, sendo família, as pessoas às vezes se odeiam. Só que você não lembra da vida passada, só que você lembra do ódio. Você lembra quem você é, você lembra o que você quer fazer, a sua profissão, você tem anseios de fazer algo, você tem vontade de construir algo, você tem lembranças que você ama. Você olha para uma pessoa e fala, eu amo essa pessoa, não sei porquê. Pode ser um desconhecido, pode ser, sei lá, um amigo. Parece que vocês são gêmeos. De onde você lembra isso? Nós lembramos porque nós lembramos quem somos sem saber os porquês. Não faria sentido nascer e esquecer tudo. Senão você sempre começa do zero. Ou seja, se você sempre começa do zero, não tem aprendizado. Se eu não tiver esse ódio e ter que conviver junto para aprender a amar, se eu não tiver essa percepção de que eu sou muito bom para tocar um instrumento, ou para desenhar, ou para fazer alguma coisa, não faria sentido. Então a gente acha que recomeça sempre, mas não, eu só sou ocultado. É como se eu tivesse um apagar parcial, por isso que chama de véu do esquecimento, porque você enxerga a parte e não enxerga a outra parte, que é lembrar. Ah, Rodrigo, mas não seria muito melhor a gente lembrar? Imagina você lembrar que a pessoa que convive com você foi a que te tirou a vida na vida passada. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ou pior, se você tem um monte de espírito te perseguindo, que não quer te largar de jeito nenhum porque você fez mal, se você não tiver a matéria para desconectar, eles vão ficar em cima de uma forma que você não vai conseguir pensar. Então a matéria é um local onde a gente escapa,
onde a gente consegue, a partir do momento que eu estou em vigília, o corpo está acordado, eu tenho toda aquela parafernália que a gente viu semana passada, semana retrasada, que nos protege, que nos envolve, que deixa... Tem alguns buraquinhos ali? Tem, mas em geral eu tenho uma proteção muito grande que inviabiliza essa comunicação de uma forma muito intensa. Ou seja, a constituição do corpo físico, espiritual, perispiritual, ela é justamente para permitir que eu tenha esse escape. Né? Estar no corpo, às vezes até fugido das cobranças, para que eu tenha a oportunidade de fazer algo. Vou aprender, vou trabalhar. Então, se alguém não tirar essa carga pesada em cima de mim, pode ser que eu não consiga fazer aquilo. Só que na matéria eu consigo. Então, se eu já sei que eu sou devedor, que eu preciso ajudar, que eu preciso fazer o bem, eu já tenho aquilo como instinto. Nossa, eu preciso trabalhar com criança, eu tenho uma vontade de construir uma creche, eu tenho uma vontade de adotar alguém, enfim. E muitas vezes, quando vai adotar alguém que bate o olho, você pode olhar 200 crianças, a hora que você bater o olho e cruzar com aquele que é o que você tem que encontrar, na hora você sabe. Por quê? Porque é um reencontro. Você lembra sem saber o porquê. E a gente passa por isso também à noite nos sonhos. Então, a reencarnação ela serve também para isso. E é óbvio que a gente aprende aqui, a gente aprende lá, mas os principais motivos e objetivos da matéria é isso. Colocar todo mundo junto e nos isolar, nos proteger para que a gente passe por alguma situação, que isso vai nos ajudar de alguma forma. Nossa, Rodrigo, mas a pessoa veio com o corpo arrebentado, está de cama, todo atrofiado. Então aquele corpo vai me ajudar a algo. Aquele corpo vai me ajudar a recuperar algo. Aquele corpo vai me ajudar, e às vezes pode ser uma missão minha que eu vim para alguém poder cuidar de mim. Assim como Jesus disse, né, quando perguntaram para ele se aquele que estava cego, quem que tinha cometido pecado, se foi ele ou algum antepassado. Ele falou que nenhum. Ele veio só para demonstrar o poder. Ou seja, ele veio cego só para Jesus curá-lo. Então, às vezes, as pessoas vêm, e mesmo num sofrimento grande, muitas vezes por amor. Uma mãe vem para viver no meio do caos, não porque ela tinha que passar por aquilo, mas porque ela ama aqueles que estão tutelados com ela, aqueles que estão debaixo da asa dela, os filhos que ela precisa cuidar, o marido que ela precisa cuidar. Então, às vezes, ela não tem que passar por aquilo, mas ela passa por amor. Se você tivesse um filho desajeitado, tudo problemático, chegasse do lado de lá, e você tivesse a oportunidade de voltar para acompanhar o seu filho, para que ele tivesse uma nova chance, você voltaria? Tenho certeza que voltaria, porque a gente ama, e as pessoas que a gente ama, a gente faz tudo por elas. Então, nem sempre o sofrimento é porque a gente está pagando alguma coisa. Pode ser porque a gente pediu, desejou, porque a gente quer fazer o bem, a gente quer amar alguém e fazer a nossa diferença para as outras pessoas. Então, esse corpo físico, ele também nos ensina. Porque as comunicações, elas acontecem, e as percepções, em todos os corpos. Se eu falar para você, não coloca a mão no fogo, você fala assim, esse tonto não sabe nada. E você vai lá e põe a mão no fogo, você queima. O corpo recebe aquela informação, gera dor, manda para o corpo energético, que manda para o corpo perispiritual, que bate no espírito e fala assim, besta, não põe. Ou seja, o que aquela pessoa está falando, você pode acreditar. Gera uma confiança, gera um aprendizado, gera algo. Então, todos os corpos são importantes. Todos eles têm percepções. Todos eles refletem nos outros. E todos eles servem para nós de aprendizado de alguma forma. O Kardec, quando ele vai falar de todos esses corpos, ele dá um exemplo de uma fruta. Ele fala assim, mas beleza, então tem lá o espírito, tem o corpo espiritual que é o perispírito, tem o corpo físico, e ele fala assim, imagina uma fruta, vamos fazer aqui uma metáfora. Faz de conta que o espírito é a semente, tá lá, o abacatão, tá no meio. E aí você tem por fora a casca, que é o corpo físico, e o perispírito seria a polpa. Então é uma visão que ele trouxe, para que a gente tentasse entender isso de alguma forma, mas visualmente eu acho que é mais complicado, né? Não ajuda muita coisa não. Eu criei uma outra forma aqui, que eu acho que vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de entendimento. Então, quando a gente fala vigília, acordado, o corpo está sendo controlado, nós estamos, espíritos,
interpenetrados, e nós não somos coisa, nós não somos físicos, mas imagina que a gente fosse uma luzinha e a gente estivesse meio que mais conectado ali perto da cabeça ou na cabeça. Faz de conta que é isso. Então vamos assumir que o espírito é uma luzinha inteligente, é algo que está ali. Nós temos o corpo espiritual, nós temos o corpo energético, nós temos o corpo físico e tudo isso está misturado. São coisas que não estão na mesma faixa. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Só que é como se a gente tivesse em dimensões diferentes. Então tá tudo misturado, interpenetrado, como se fossem dimensões diferentes. E a gente está assim quando a gente está em vigília. Perceba ali que o corpo espiritual está um pouco maior. Então o corpo espiritual, como ele é mais sutil, ele é mais sensível, mais suscetível a transformações, é muito interessante quando a gente vai concentrar, que você está lá fazendo uma prece, ou alguém está falando, vamos imaginar alguma coisa assim, alguma coisa assada, você está lá concentrando, fazendo um relaxamento, e parece que o corpo dá uma dançada. Parece que você dá uma inflada. Então, você fala, nossa, parece que eu estou flutuando. Nossa, parece que minha mão está crescendo. Então é a sensação do corpo espiritual. Ou seja, você está com o corpo físico, você está sentado, você está ali bonitinho. Só que você está sentindo algumas percepções que não são do físico. É o corpo espiritual. Ou do próprio duplo etérico. Você percebe que há um deslocamento, há uma movimentação, há um expandir. Ou seja, você percebe. Veja como é interessante. Não é algo que você só vai sentir quando você dormir ou quando você estiver fora do corpo. Não, você sente aqui e agora. Você concentra, você percebe que alguma coisa está movimentando ali, mas não é o físico. É uma percepção de um desses corpos mais sutis. Então isso é muito comum acontecer. Ou seja, mesmo estando acordado. Tá bom. Ok, Rodrigo, entendi. Estou acordado, né? O corpo físico, o corpo espiritual também, e o espírito, tá tudo aqui muito maravilhoso. Mas o que vive e o que morre? Quando a gente faz uma divisão, e digamos que eu saí do corpo à noite, ou em transe mediúnico eu fui projetado para fora. O que fica na matéria? Fica na matéria o corpo físico e o duplo etérico. Então o duplo etérico, ali do ladinho aqui, agora ficou gigante esse lapisão aqui. Essa energia azul, esse duplo etérico, quem tem clarividência diz que essa energia é uma energia azul e que ela fica em torno de 2 a 3 centímetros para fora do corpo. Então ela está dentro e ela expande um pouquinho para fora. Então é uma energia vital. É ela que principalmente segura os fios que nos conectam ao corpo espiritual. Então é ela que é a responsável. Quando a gente desencarna, quando o corpo morre e vai para o cemitério, o corpo físico vai para lá e o duplo etérico também. Então o que vai para o plano espiritual é apenas o corpo espiritual e o espírito. O que acontece muitas vezes no candomblé, talvez na Umbanda, muitas vezes eles trabalham com alguns itens, com alguns objetos que vai fazer algum trabalho, vai fazer alguma coisa. E é comum trabalhar com terra do cemitério. Por que terra do cemitério? Porque a terra do cemitério, conforme eles dizem, tem vitalidade, ou seja, tem essa energia encalacrada na terra. É como se ao colocar ali, essa energia fosse dissipando, porque o corpo está em podridão, o corpo físico está desmanchando, mas o corpo duplo etérico, aquela vitalidade, também está desfazendo. Imagina uma pessoa que desencarna de acidente, tanto de energia que ela não tem. E aí essa energia ela vai começar a dissipar. E os espíritos começam a pegar essa energia e se alimentar dessa energia, porque é essa energia que dá força para eles se locomoverem e manipular as matérias. Então muitas vezes eles usam isso porque diz que a Terra acaba tendo um pouco dessa energia e eles fazem uso dela para poder fazer os seus trabalhos. Agora, o próprio André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem que ele vem para a Terra, ele vem acompanhar o desencarne de algumas pessoas, que são pessoas boas, e aí essas pessoas merecem, né, receber um desligar mais amparado, né, a espiritualidade ali do lado para poder ajudar.
E tem uma pessoa e ele está acompanhando o cortejo. Ele tá, né, a pessoa está ali sendo levada para o túmulo, lá para o cemitério. E ele, junto com a equipe, vai acompanhando essa pessoa. Quando eles vão chegando perto do cemitério, tem um monte de espírito em cima do muro ali, esperando que eles chegassem para que eles consumissem essa energia. E aí ele relata que um dos espíritos fala: ixi, lascou, não dá pra gente pegar. Olha lá, olha os homens lá. Ó. Esse aí a gente não vai conseguir. Então eles criam uma proteção que nem essa energia eles conseguem pegar. Por quê? Porque quando tem muita energia, pode ser que leve até 72 horas para romper esses fios. Então a espiritualidade vai trabalhar, vai acompanhar, vai fazer o desligamento. Essa pessoa pode ser que ela fique dormindo, ela vai acordar do outro lado já desconectada. Então há um cuidado da espiritualidade. Então esse duplo etérico é essa energia animal que fica ali. E inclusive é ela que segura a vida, é ela que segura os fios amarrados. Se a luz acaba, se a energia vital ela acaba, não tem força para segurar o espírito mais. Ela solta. Vou ficando doente, 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 vou perdendo, solta os fios. Porque essa energia azul não existe mais. Ou eu tô ficando velhinho, velhinho, tô perdendo a vitalidade, está diminuindo, diminuindo, os fios soltam. Ou seja, é uma morte natural, porque eu esgotei essa energia vital e os fios se soltaram. Então a gente desencarna. Agora o corpo espiritual, a gente tem que entender que ele é sempre uma réplica do corpo físico. Sempre. Porque eles estão ligados, eles estão conectados. Antes até da gente entrar nisso, vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Que aqui é uma visão das percepções. Então, como que a gente sente ou sofre em cada um desses corpos? Então nós temos ali o espírito, né, que sou eu consciente. Eu tenho crise de sentido, de propósito, culpa profunda, contradição moral persistente, né? Então perdi o eixo. Então toda essa percepção, quando você tem no dia a dia, é você que tem. Você é espírito, você que pensa, você que raciocina. Então é ele que está tendo essa dor, essa cobrança, essa dificuldade. Então, ó, qual é a ação que eu posso tomar para tentar melhorar esse problema ou essa percepção? Então, recentramento, exame de consciência, reparação, ou seja, fazer o bem, enfim, é uma forma de tentar resolver esses problemas que são espirituais. No perispírito, é um peso meio global, uma inquietação, sonhos agitados recorrentes, loops emocionais, que você parece que você fica revivendo aquilo, somatizações difusas, então o teu corpo parece que começa a refletir dores que você não sabe de onde, você sabe que você está sentindo, mas pode ir no médico, não acha nada. Você sente dores, você sente alguma coisa, mas que no fim das contas, médico nenhum acha nada, mas você sente aquilo. Então é o perispírito que está sentindo isso. Como que a gente pode melhorar isso? Higiene de sintonia, oração, leitura elevada. Então a partir do momento que eu me conecto a coisas melhores, sentimentos melhores, então isso tende a transformar o corpo espiritual e eu sentir menos problemas relacionado a isso. Então aqui o passe ele também age. Então quando a gente recebe um passe, principalmente nesse corpo que muito rapidamente ele se transforma, ele já consegue se restabelecer. Só que pode ser que por algum problema que fica minando nele, logo ele volta a ter o problema. Então eu melhoro, pior, melhoro, pior. Já no duplo etérico, são as percepções de cansaço sem motivo nenhum, irritabilidade por baixa energia, hipersensibilidade a ambientes. Então você chega, você já sente alguma coisa no ambiente. Então olha, não é o perispírito. É o seu corpo energético que está percebendo a energia do ambiente. Aquela energia toda que a gente viu que nos envolve e que é manipulada por todo mundo. Então o que a gente pode fazer para tentar melhorar? Aqui é jamais, nós estamos falando de algo próximo ao físico. Né? Então aqui é tomar sol, é ar melhor, natureza, descanso real. Então aqui a bateria ela precisa ser recarregada com a natureza. Por isso que é tão gostoso a gente ir para a natureza, pisar na grama, sentir a água nos tocando, sentir a luz do sol tocando a nossa pele, enfim, sentir o ar
puro. Isso nos faz muito bem, não só no corpo físico, mas principalmente no duplo etérico. Então, é uma forma da gente, se eu estou sentindo muito isso, falta de energia, ou seja, vai para a natureza, vai para algum lugar, porque você precisa recarregar isso. Já o corpo físico são dores, né? Dor localizada, febre, lesão, sintomas orgânicos claros. Então, o que vai recuperar? Isso é o que a gente mais sabe. Sono, é água, alimentação, cuidado médico. Porque o corpo físico pode ser que ele estrague. Que estraga o duplo etérico, que estraga o perispírito, que estraga o espírito por alguma coisa. Por quê? Porque todos eles sentem. Então, se a gente imaginar que qualquer situação dessas, qualquer coisa que eu estou sentindo, ó, estou sentindo uma inquietação. A inquietação vai trazer um desequilíbrio para cá, porque eu fico, né, pensando aquilo, porque a inquietação está puxando um pensamento, e esse pensamento agora ele está manipulando esse cara aqui, que está manipulando esse cara aqui, que vai bater no corpo físico, e pode ser que daqui a 6 meses gere algum problema. Então algo ficou descontrolado porque a origem era uma inquietação espiritual. Se eu tiver um cansaço porque eu estou gastando energia demais, seja por vício, seja por qualquer coisa, essa falta de energia vai criar problema no físico. O físico, tudo que acontece no físico vai para o perispiritual, na hora. Então, assim, se surgir uma célula aqui no corpo físico, vai ser refletida aqui. Um copia o outro o tempo todo. Se você engordar 30 quilos, o teu corpo espiritual vai ficar aparentemente 30 quilos mais gordo. Porque eles estão o tempo todo conectados. Célula por célula, molécula por molécula. Então, o que acontece com um vai para o outro, o que acontece com o outro volta para um. Então, as dores que o físico tem joga para o perispiritual, que vai para o espírito. Então eles ficam comunicando o tempo todo. Qualquer um desses problemas, eles precisam ter essa nossa percepção. E quando a gente entrar nas percepções divide. O que você está pensando, o que você está sentindo e onde que está isso? Tá, o que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa é se conhecer e tentar rapidamente resolver isso. Beleza, então vamos aqui agora aos liames. O Espiritismo chama de liames. A gente já ouviu em muitos lugares, como por exemplo, cordão de prata, cordão de ouro. Quem já ouviu isso basicamente é assim, ó. Aqui a gente fez uma divisão que eu tenho aqui na esquerda o corpo físico junto com a bateria dele, que é o duplo etérico. Então tá ali. E aqui nós temos o perispírito. E aqui nós temos o espírito. O que é o cordão de ouro que eles dizem? Basicamente é quando tem uma conexão do corpo espiritual com o espírito. E o cordão de prata nada mais é do que o corpo físico conectado ao corpo espiritual. Rodrigo, que cordinha é essa? Que fios são esses? Mas não era só uma cordinha, um fiozinho? Não. Na verdade, cada molécula é ligada na mesma molécula do outro corpo. Imagina todas as moléculas, todas as células conectadas fio por fio, muitos fios. Então isso seria quase que um embaraço. Então, quando a gente imagina essa situação, parece um caos. Só que o que acontece, na verdade, é que quando a gente se afasta, isso junta. E aí, sim, surge como esse fio azul que eu fiz aqui, ó. Ele junta como se fosse um canudinho só. Um fiozinho só. E a característica dele é muito interessante. Os liames, ou o cordão de prata, ele está amarrado aqui, ó. É o duplo etérico que segura ele. Então, no corpo físico, ele segura o fiozinho. Enquanto tiver duplo etérico, você está encarnado. Não tem como você desconectar. Para você desencarnar, tem que romper isso aqui, ó. Tem que cortar esse fio. Fiquei com medo agora. E se eu sair do corpo, esse corpo vai longe, o fio fica conectado e alguém vem e corta? E aí? Não volta? Não tem como cortar. Só tem como se tirar a energia. Por isso os espíritos que querem nos fazer desencarnar, eles tentam de todas as formas fazer com que a gente perca a energia vital, porque se eu não tenho mais essa energia azul, se eu estou fraco, os fios serão soltos, automaticamente eu desencarno. Ou eu pulo da ponte, porque aí o corpo
morre, e aí a gente vai entrar numa outra situação que eu vou mostrar para vocês. Mas esses fios, eles só rompem quando acaba a energia. E essa energia, como a gente falou lá dos 80 anos, ela é reposta. Então, pode ser que a gente vá tomando passe, que a gente receba energia de um, energia de outro, energia do ambiente. Isso vai ficando, um dia eu estou com mais, outro dia eu estou com menos. Né? Vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir ficar muito com essa energia, porque o corpo ele não vai conseguir produzir tanto, e aí a gente vai ficando velho. Mas, basicamente, é essa energia que segura tudo isso, e ela pode ser reposta. Uma pessoa que está quase desencarnando pode tomar um passe e ela pode receber uma melhora ali, e ela ter até uma moratória dela ficar um tempo a mais encarnada. Então o que a gente precisa entender é, eu tenho esse fiozinho conectado. Esse fio não vai se romper de forma alguma, a não ser que o corpo morra. Então, quando você vai... Eu vou até voltar aqui, deixa eu fazer esse desenho aqui que eu acho que ele é importante. Digamos que você matou esse corpo. O que vai acontecer aqui? Você concorda que ainda tem energia vital? Tem muita energia vital? Vai demorar para essa energia acabar. Ela vai demorar para acabar quanto, Rodrigo? Sei lá, eu tinha 80 anos para ter essa energia e agora essa energia ela vai ficar ali quanto tempo segurando esses fios? Não necessariamente 80 anos, porque essa energia ela vai se desfazer, igual o corpo se desfaz. Então, muitas vezes, quando o corpo físico é morto, a pessoa continua viva, amarrada no corpo morto. Por que viva? Primeiro, ninguém morre. E ela está viva, eu estou considerando a conexão. Então o corpo morre, mas as conexões permanecem. Porque elas estão ainda fixas. Tudo o que tiver acontecendo com esse corpo vai ser replicado nesse. Não foi o que a gente já imaginou? Mudou uma célula aqui, muda uma célula aqui. Mudou uma célula aqui, muda uma célula aqui. É aí que acontece a podridão, os bichinhos começam a comer esse corpo e todas essas percepções são enviadas para esse corpo que está amarrado. É um dos maiores sofrimentos que existem, quando o corpo morre antes da hora pela minha vontade própria. Porque não tem ninguém que separa esses fios. Por isso que é algo que precisa ser cuidado, e principalmente para que não aconteça. Ah, Rodrigo, mas aconteceu na minha família. Ok, pode ser que isso vai acontecer, provavelmente vai acontecer isso, mas nada impede que a gente intervenha. Então, um espírito pode, pela vontade, vir e resgatar esse espírito. Ah, ele não merece porque ele tirou vida. Tudo bem, mas nada me impede de poder ajudar. Então, há também os resgates. Então, não são todas as situações que o espírito vai passar por todos esses problemas. A maioria talvez passa, podemos considerar que sim. Porque nem sempre ele vai conseguir ser resgatado. Mas é isso que acontece. Então, quando acontece isso, passado o tempo suficiente para o corpo desmanchar, para o duplo etérico desmanchar, rompe os fios. Só que ele vai ficar na nuca um fiozinho, como se fosse um rabinho aqui atrás. Isso é muito visto nos desdobramentos, né, fora da matéria, é como se tivesse um pedacinho, como se fosse mal rompido. Porque quando a gente tem a clarividência, né, a pessoa enxerga, o corpo físico sai da testa esse fio. E no corpo perispiritual ele vem na nuca. Então ele fica com aquele cotoco. E isso é visto, né, pelos clarividentes. Isso. Mas ali o que está acontecendo? Ele soltou, né, só que ele passou por todas as dificuldades. Ah, Rodrigo, mas ele não tinha energia para ficar 80 anos? Sim, só que o problema não é essa energia. O problema é o que fez ele atirar a vida. O problema é tudo aquilo que agora vai virar um loop. Então pode ser que aquela ação que ele cometeu vai ficar na cabeça dele o tempo todo, e isso é muito relatado em livros e principalmente nos resgates. O espírito sofre aquele último momento durante, às vezes, séculos, décadas, às vezes anos. Às vezes dias, dependendo de cada um, se ele é resgatado mais rápido. Mas, basicamente, isso que acontece. Só que vocês vão me perguntar assim, e a pessoa que desencarnou num acidente, que estava cheia de energia, e a mesma situação? Ela está cheia de energia. E aí? Aí acontece que ela tem aquilo programado. Existe do lado dele os espíritos, como o André Luiz no caso, do Obreiros da Vida Eterna, que vai tirar esses fios,
Eles agem diretamente rompendo esses laços para que esses laços se soltem. Esse corpo espiritual entra num sono e ele acorda fora da matéria, desconectado, tá tudo certo. Vai passar talvez ali por um momento que ele vai acordar, vai ficar meio sem saber o que está acontecendo, mas ele não sente essa dor. Há situações onde às vezes acontece um acidente. Vamos imaginar que uma pessoa caiu de um prédio. Antes dela bater no chão, ela já dormiu. Então a espiritualidade já agiu. Ela não sente nenhum impacto. Ela já dormiu e aí faz o rompimento, ele já acorda fora, nem sabe o que aconteceu direito. Então ele não tem essa percepção. Quem traz alguns relatos é o Ernesto Bozano, na crise da morte. São 17 pessoas que desencarnaram e contaram o que elas perceberam. E é engraçado que quase todas elas contam que tem um flash. Sabe aquele flash do filminho da vida que parece que passa muito rapidamente as coisas que aconteceram? Muitos deles relatam isso. Então são alguns relatos que por conta da comunicação ele acabou montando esse livro e trazendo essas visões. Mas em geral é isso que acontece. Não é problema a energia. O problema é quando não tem alguém para desconectar. E aí vocês vão me perguntar também, e a cremação? A cremação pode ser um problema se eu não esperar as 48 e 72 horas. Porque pode ser que eu não esteja dormindo, pode ser que eu vou ficar ainda amarrado, porque eu não estou na situação maravilhosa e boa porque alguém veio desconectar. E ao destruir o corpo, o que vai acontecer? Esse reflexo vai ser passado para o corpo espiritual e pode ser que ele sinta essa dor. Pode ser. Pode ser. Então vamos colocar aqui um monte de cis, tá? Mas por isso que recomenda-se que aguarde de 48 a 72 horas para que aconteça esse fato de destruir o corpo físico. Então, basicamente, na visão espiritual, é por conta desse motivo. Então, quando a gente volta agora para aquela nossa primeira, agora a gente começa a entender um pouco mais. Então, o corpo físico ali embaixo, com a energia vital, o corpo espiritual foi jogado para fora, o espírito saiu também. Então, nós temos essa conexão. Então, estando vivo, encarnado com matéria, é sempre essa situação que a gente tem. E toda e qualquer percepção que nós temos fora da matéria, ela é percebida geralmente por esse corpo espiritual. Então, vamos dizer o seguinte, Rodrigo, agora vamos começar a entrar nas percepções. Eu ouvi um barulho. Ninguém ouviu. Eu senti um cheiro. Ninguém sentiu. Eu vi um vulto. Só que a hora que eu foquei sumiu. Ninguém mais viu. Como que você viu? Como que você sentiu o cheiro? Como que você ouviu? Com o corpo espiritual. Então são percepções que você está percebendo com o corpo sutil, o que tem no ambiente sutil. Você percebe, você vê, só que as outras pessoas não. Rodrigo, ouviu um barulho, só que não tem nada aqui. E todo mundo ouviu. Só que não tem nada, não caiu nada. Eu simplesmente ouvi, todo mundo ouviu, foi um estalo, foi alguma coisa, como se o espírito estivesse mexendo em alguma coisa. Então, o que houve? Uma materialização daquele som. Então, todo mundo ouviu. Então, se todo mundo viu um espírito, todo mundo bateu o olho e viu. O que ele fez? Ele materializou. Então, o corpo espiritual, além de ele ser plasmável, ele pode densificar. É como se ele pudesse materializar tanto que ele fica quase igual à matéria. É óbvio que não pesado tanto, mas as pessoas conseguem vê-lo. As pessoas conseguem perceber. E aí muitas pessoas enxergam. E quando a gente fala, nossa, os antigos que viam lobisomens, que viam vampiros, que viam tantas formas, espíritos com formas, e muitas pessoas viam, poderia ser uma visão espiritual, onde uma pessoa viu, ou pode ser que ele se materializou, e muitas pessoas viram. Mas por que viu um bicho? Porque ele assume a forma que ele quer. Ele pode se apresentar da forma que ele quer, a ponto de se materializar, caso exista energia suficiente para que ele consiga fazer isso e outras pessoas veem. Então, sempre quando as outras pessoas sentem alguma coisa, percebem a mesma coisa que você, é material. Tenha ela origem física, tenha origem espiritual, porque materializou. Se só você sentiu, é alguma percepção com o teu corpo mais sutil que você teve. Então, a gente precisa separar isso.
Voltando aqui, só para a gente fechar então e entrarmos nas perguntas rapidinho. Esses caras aqui, depois a gente vai ver quando a gente entrar na parte de desdobramento, principalmente nas percepções de sonhos, que é o que quase todo mundo tem, e entender um pouquinho mais esse processo, mas é sempre fora da matéria, é muito incomum o espírito sair do corpo espiritual. Isso a gente chama de projeção mental. É como se fosse uma experiência do espírito fora da matéria e fora da matéria perispiritual, que é como se não existisse nada. Ele tem percepções. Eu já tive algumas saídas dessa e eu me via num universo, assim, parece que não tinha forma de nada. Eu só via coisas lindas, maravilhosas, formas. Não tem como explicar. Então é como se a gente saísse do corpo espiritual. Mas na maioria das vezes a gente sai, corpo é jogado para fora. Quando que o corpo é jogado para fora? Toda vez que você dormir. Todo dia que você dormir, de dia ou de noite, o corpo te joga para fora. Mas esse é assunto para uma das próximas aulas. Fechamos. Não vamos avançar muito mais não. Deixa eu ver se o Ale já mandou umas perguntas aqui. Que ele tá só captando aí. Ele falou que vai jogar já já. Ele tá organizando lá. O corpo físico, gente, ele é extremamente importante. E a gente precisa ter muito cuidado com ele. Porque quando a gente não tem esse cuidado, ele reflete negativamente no corpo espiritual. Então, a gente vai carregar muitas das coisas ali negativas no corpo espiritual por conta disso. Então, aqui, o Ale já jogou aqui, deixa eu já pensar aqui, vamos ver. Ah, tem pouquinho, tem só 26. Vamos por uma. Sobre viagem, saída do corpo, vamos entrar aqui. Ó. Quando conseguirmos desenvolver a habilidade da viagem astral, poderemos utilizá-la para ir a outros lugares com o objetivo de aprender? O que você aconselha ou sugere como primeiros passos? Então, nessa aula que a gente vai ter sobre desdobramento, sobre projeção, é basicamente como sair de forma consciente. Eu tenho que sair consciente. Não é se eu posso, eu preciso sair. Porque eu acabei de falar, você sai toda vez que o corpo dorme. Você não tem que ter medo de sair, você tem que ter medo de sair do jeito que você sai hoje. Já falei isso. A gente tem que tomar cuidado como a gente sai hoje sem saber o que tem ali do lado. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa aprender a ter consciência. Você vai conseguir sair sempre consciente? Não, é difícil sair. Mas você tem sempre que tentar. E o finalzinho ali, na hora que você vai dormir, onde você está pensando, desejando, e muitas vezes a prece vai ser muito favorável para onde você vai. Que às vezes pode ser um lugar bom, pode ser que não seja. Mesmo se você não lembrou da experiência, mas você vai poder ser direcionado. A gente vai falar só disso numa das aulas, com todas as técnicas, inclusive. Já sonhei com pessoas que eu sabia quem eram, mas que apresentavam uma aparência diferente. Isso poderia ser explicado pela plasticidade do corpo espiritual? Sim. Você sabe que é aquela pessoa. E às vezes vai acontecer de você encontrar alguém que você não sabe quem é, só que você fala, nossa, parecia que aquele espírito que eu estava abraçando, não conheço, não lembro, mas no abraço parecia que era minha mãe. Parecia uma mãe de alguma vida. Você não sabia, você não lembrava, mas você tinha certeza que era. Então muitas vezes é isso, ou seja, o sentimento ele é real, o abraço ele é real, só que a forma é diferente. Então é pela plasticidade da matéria que isso pode acontecer. Em meus sonhos, quando me vejo, geralmente apareço cerca de 15 anos mais jovem. Isso também poderia ser explicado pela plasticidade do corpo espiritual? Sim. O que a gente tem que sempre entender é, se você tiver um sonho que é sempre repetido, que é como se fosse uma lembrança sempre igual, talvez não seja uma experiência fora do corpo, seja só uma lembrança. Pode ser uma retrocognição. Você trouxe uma imagem e você trabalha aquela imagem porque aquela imagem de alguma forma ela fez muito sentido para você, ou ela é um trauma, alguma coisa nesse sentido, ou é simplesmente uma imagem que você não sabe porquê, mas ela está ali. Então pode ser uma retrocognição. Ah não, eu tenho essa visão, eu consigo ver alguma coisa, eu tenho um pouco de controle, não é só uma visão, eu consigo agir. Aí sim é uma experiência fora do corpo. E essa sua forma
Pode ser de mais jovem, pode ser até de mais velho, pode ser, se você tiver o controle consciente, você pode mudar tudo que você quiser e é instantâneo. Durante a projeção astral, é comum sentir sintomas no corpo físico, como tremores, dor no estômago ou pressão na nuca? Por que essas sensações acontecem? Quando você sai do corpo e o corpo está ali muito perto, o corpo espiritual e o corpo físico, aquele monte de fio que está ali, ele está muito perto. A tensão ali é tão grande, a força é tão grande, que você precisa fugir dali. Você tem que correr. E como que eu corro, Rodrigo? Você vai pensar, vou para tal lugar. Vou flutuar e vou vazar. É isso que você tem que pensar. Porque quando você pensa, vai acontecer. Se você ficar ali perto, a energia é tão grande, vai surgir um barulho intracraniano, você vai ouvir um barulho. Eu, por exemplo, escuto assim, ó, pi, um barulho muito forte, parece que está acabando o mundo ali. E é esse um dos problemas que as pessoas sentem angústia na catalepsia projetiva, né, ou na saída ali, que dá aquele desespero que ela não consegue mexer e está ouvindo aquele barulho, aquele inferno. Mas é só energia, é só tensão. Então, aconteceu isso, você já tem que começar. Vou assumir o controle, vou flutuar, vou para tal lugar, vou flutuar, vou subir, vou... Enfim, qualquer coisa que você pensar, saiu. Saiu de perto, acabou o problema. Então, aí o fio já não fica mais tudo assim, ele vai juntar, vai fazer o fiozinho, vai esticar o fiozinho, beleza, aí você já consegue controlar. Sai de perto quanto antes, é ele que vai te dar essa percepção ruim, fica muito perto do corpo. Fora que ele pode te puxar, aí você fala, acordei, não queria ter acordado, queria ter flutuado. Mas é isso. Tive uma experiência em que parecia estar saindo do corpo e vi uma pessoa segurando minha mão. Não retornei rapidamente, mas com um susto. Depois fiquei, mas retornei rapidamente com um susto. Esse acordar com susto, alguém já acordou aqui que parece que está caindo, você dá um pulo, parece que o coração está batendo na garganta? Já aconteceu isso? Você está longe, o corpo te puxa pela cordinha. Ele te puxa. Você vem tão rápido, de tão longe às vezes, que você dá aquela encaixada e parece que você pula, tá com o coração batendo na garganta, porque é essa percepção. Então você toma um baque. E não dá tempo do corpo encaixar, do espírito encaixar direitinho, do corpo espiritual, do cérebro te enganar que nada aconteceu. Não, é tão rápido e você acorda tão rápido que você tem a lembrança perfeita de que aquilo aconteceu. Inclusive que você caiu de uma vez. Depois fiquei com a sensação de que não estava preparada para aquilo. Isso poderia ter sido um mentor espiritual me mostrando que ainda não era o momento de vivenciar esse tipo de experiência? Então ela veio, acordou e perguntando, isso aconteceu, eu voltei porque talvez foi o meu mentor que me... você não está pronta para isso, volta? Não. Eles querem que a gente tenha essa consciência. Então existem espíritos que fazem um trabalho específico em ajudar a gente a sair do corpo. Tem um espírito chamado Ramatiz que trabalhou em algumas situações com o André Luiz, ele está sempre próximo ali, e ele trabalha num grupo que chama a Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Então a cruz representa o Ocidente e o triângulo o Oriente, então é como se fosse uma fraternidade de espíritos do Ocidente e do Oriente, e tem como objetivo ajudar os espíritos a terem essa experiência fora do corpo. Então, se eles desejam que a gente tenha essa consciência, porque a gente consegue sair dos lugares ruins que a gente está e ir para lugares melhores. Então, por que a gente volta? Porque o corpo te puxa. Então, a grande briga com a gente é como que eu engano meu corpo físico para que ele não me puxe. Como que eu engano meu corpo físico para que ele não tire as minhas lembranças. Então, é sempre isso, é a gente brigando com o corpo. E aí vai envolver pensamento, sentimento, vibração, energização dos chakras, trabalho energético, enfim, entra tudo isso. Em outro vídeo foi dito que um espírito poderia absorver energias dos encarnados, fortalecer-se e assim deixar de ser atraído para o túmulo. Isso significa que após a morte, alguns espíritos podem permanecer ligados ao próprio corpo físico ou ao local onde ele foi sepultado? Como isso funciona? É igual eu mostrei ali atrás. O espírito fica amarrado. O corpo vai para o túmulo, ele sai correndo que ele não quer ficar ali porque ele está sentindo a dor, o corpo está sendo destruído e mandando a informação para o corpo, ele está sentindo aquilo, ele quer sumir dali, ele corre, só que tem cordinha, a cordinha puxa ele de volta. E ele vai, puxa de volta. Então quando eles buscam essas energias animais pesadas, densas, às vezes fazendo a gente ficar com medo, às vezes tentando fazer algo, né, para poder se fortalecer, ele consegue se locomover mais fácil. Então é como se ele se livrasse
tivesse mais força para se livrar daquela dor que ele tem. Ou até se livrar lá dos ambientes que ele é puxado, de zonas inferiores. Então, se ele é atraído para lá e ficar ali, não é bom. Então, muitas vezes ele quer se locomover. Então, quanto mais força ele tem, mais ele se locomove. E ele vai entender muitas vezes que fazendo o mal é a forma mais fácil, mais rápida para ele, já que ele não se arrependeu, já que ele não está fazendo bem, já que ele não, enfim, está fazendo isso de uma forma inteligente, ele acaba fazendo às custas de outras pessoas. Por isso que muitas vezes os espíritos acabam fazendo mal, não por maldade, mas para ele por sobrevivência, vamos dizer assim. O que acontece com os vínculos ou fios que ainda ligam o espírito ao corpo durante a cremação? Cremação falamos, né? Quer dizer, falamos, mas os fios vão ficar ali, né? E logo ele vai desfazer porque o corpo desfez, só que essa carga emocional ou de dor pode ser que seja passada para o espírito de uma forma muito abrupta. Então, o sepultamento, a gente fala que é sempre a melhor situação, porque é o jeito mais natural de rompimento. Não é abrupto. Agora, se tá tudo certo, é uma pessoa que quer fazer, também não tem problema nenhum, desde que tenha ali espiritualidade. A gente só não consegue garantir que alguém vai desconectar isso. Então pode ser um choque mais forte do que poderia ser ou precisaria ser. O perispírito guarda as experiências adquiridas pelo espírito ao longo das encarnações anteriores, centenas, talvez milhares de existências anteriores, tudo fica armazenado no corpo espiritual. Aquilo que é muito antigo vai sendo pago, vai sendo desfeito, mas tudo fica armazenado ali. Então, nosso registro de passado, as fissuras do corpo espiritual que geram dores, que geram doenças, que geram problemas físicos, tudo está registrado no corpo espiritual. É ele que reflete, né, essa ação. E quando ele cria o corpo físico junto com a mãe, porque um espírito ele é minimizado, ele é colocado lá da mãe e ele vai conectando os fios junto com a mãe e a mãe vai criando o corpo, mas é a comando dele. Porque se o corpo espiritual dele tem alguma deficiência no corpo espiritual, a mãe vai construir a deficiência. Não porque ela quer, mas porque o espírito está materializando com ela. É como se a mãe fosse uma médium de materialização. Ela cria aquilo que é necessário para o espírito, porque o espírito está mandando ela criar aquilo, daquele jeito. Então muitas vezes a gente tem alguns problemas no corpo espiritual que vai gerar dores, que vai gerar... enfim, e aí a gente pode colocar um monte de problema aqui que a gente tem, mas a gente vai depois ver com mais calma isso. O duplo etérico se desfaz algumas horas após a morte do corpo físico, enquanto o perispírito permanece com o espírito. Essa compensação está correta? Essa compreensão está correta? Então, assim, o duplo etérico ele vai se desfazer. Eu não sei quanto tempo dura. Então, pode ser que isso dure mais ou menos tempo do que essas horas que a gente está falando. Mas eu acredito que é muito tempo mais. Por que eu acredito que é mais tempo? Porque os espíritos trabalham a desconexão e a energia ainda continua ali. Então, se ela chegar a ponto de envolver terra, né, material físico para ser utilizado, então pode ser algo que tenha uma duração grande. Né? Então, são poucas horas para a gente desconectar, mas o quanto ela vai ficar ali, talvez até o mesmo tempo do corpo físico. Não sei, e agora o que eu estou falando é achismo. Né? O raio de extensão do duplo etérico varia de acordo com o padrão vibratório da pessoa ou costuma apresentar uma dimensão relativamente fixa? Relativamente fixa, 2 a 3 centímetros, que é a vitalidade do corpo. Ah, mas já viram o Chico que tinha uma aura de 10 metros? Isso é aura, isso não é duplo etérico. A aura é: eu penso, a matéria ao meu redor cria aquilo que eu quero. Cria uma luz, cria uma radiação. E quanto mais ar-condicionado eu sou, mais força eu tenho, maior é o meu campo de ação. A ponto de Jesus, isso tem no livro, não lembro qual é o nome, que alguém vê um sol chegando no umbral. Então o umbral está aquela escuridão, de repente é como se tivesse um sol ali dentro. E aí relatam que era a presença de Jesus que passa muito longe, né, e ele dá aquela iluminada como se fosse dia. Então o espírito, quanto mais poder ele tem assim de ação, mais luz, mais energia, mais ação ele tem. Mas o duplo etérico é corpo físico, então vai ser sempre aquela faixinha. O duplo etérico é maleável, podendo expandir-se ou modificar sua forma de maneira semelhante à aura.
ele vai movimentar muito pouco, então ele é muito mais rígido do que o corpo espiritual. Ele vai ficar muito próximo ali do corpo físico, mas ele pode dar aquela dançadinha, né? Mas dificilmente vai acontecer dele aumentar, diminuir muito, enfim. Se eu sentir um efeito que chama Ballot-Lemont, que é eu pensar que eu sou um balão e eu vou crescendo, 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 isso é uma das técnicas de saída do corpo, o que está expandindo é principalmente o corpo espiritual e não a energia dupla etérica. O duplo etérico é a mesma coisa que aquilo que chamamos de aura ou são estruturas diferentes? Estruturas diferentes. Então, o duplo etérico é só o que dá vida ao corpo. A aura é a proteção que está em volta do corpo físico, perispiritual, ou seja, está tudo ali. É aquele ovo que a gente fez. Então, é outra situação. Ele já é ele é composto por essas energias que a gente cria pela vontade, pelo pensamento, pelo sentimento, pelas ações, com as formas pensamento e com a proteção. Mas no fim das contas, os buracos de entrada, então o chakra, ele chega até a borda, vamos dizer assim, dessa aura, mas no fim das contas ele está localizado muito pertinho do corpo aqui, né? Durante uma palestra vi uma fina luz. Eita. Peraí, deixa eu abrir de novo, que sumiu. Durante uma palestra, vi uma fina luz azul contornando todo o corpo do palestrante. Aquilo poderia ser uma percepção do duplo etérico, da aura ou de algum outro campo energético? Poderia. Porque provavelmente não é. Porque quando a gente está sentado e a gente vê o palestrante lá na frente e ele está com aquela losona atrás ou alguma coisa assim, ou pela própria iluminação, quase todo mundo vê. Então, muitas vezes a pessoa fica olhando e fala, nossa, eu estou olhando a aura, mas está todo mundo enxergando. Então, isso pode ser principalmente e deve ser ilusão de ótica. Então, você vai cansando a vista e parece que você vai vendo aquela forma. Perceba se você enxerga isso em todos os palestrantes. Então, às vezes você vai ver 10 palestras, você vai ver nos 10 palestrantes. Isso quer dizer o quê? Que é físico. Agora, se você viu só em um, pode ser. Então, é sempre isso que a gente vai comparar com os outros. Está sempre acontecendo? Sempre normal? Não, não é. É simplesmente ilusão de ótica. Pessoas com muita vitalidade que dificilmente se cansam mesmo levando uma vida extremamente agitada podem apresentar uma característica diferente no duplo etérico ou em sua reserva de energia vital? Sim, cada um tem a sua. Tem gente que naturalmente já tem muito. Tem gente que naturalmente já tem menos. Tem gente que já tem as percepções atrofiadas, que é aquele que é a pedra. Dorme, nada ele lembra, nada ele sente. Ou seja, ele tem muita energia. Pode ser um bom médium de doação de energia. Mas ele não sente nada, ele não percebe nada, nada interfere no sono dele, ele não lembra de nada. Então, tanto as percepções quanto a reserva da energia, cada uma é de um jeito. Uns têm mais, outros têm menos. Tem gente que põe a mão em alguém, parece que a pessoa revitaliza. A gente via lá o Zé Arigó, que ele chegava a sair óleo, sair perfume da mão dele, de tanta energia densa, material que ele tinha, a ponto de fazer os efeitos físicos. Então, quanto mais energia eu tenho, maior condição eu tenho de doar energia para que aconteça ali algum efeito físico, né? A energia, o ectoplasma, enfim, e outras energias. Mas depende muito de cada um. E até de fases, tá? Tem vezes, tem fases que a gente tem, parece que tem mais, tem menos, então varia muito. Até as percepções, tem época que a gente percebe mais, tem momentos que parece que a gente percebe menos. O duplo etérico pode levar anos para se desfazer quando o corpo físico ainda conserva muita vitalidade no momento do desencarne? Então entra naquilo que eu falei, não sei quanto tempo, né? Provavelmente um bom tempo. A perceber principalmente quando os espíritos sofrem a morte cometida, né? Então eles passam muito tempo, mas nunca fiz uma pergunta de quanto tempo. Às vezes até o espírito também ele perde muita noção do tempo, né? Ele não sabe exatamente, para ele parece que foi ontem e você vai ver, passou séculos, muito tempo e ele não tem essa percepção mais de tempo. Durante uma viagem astral, o duplo etérico permanece ligado ao corpo físico ou também se projeta junto com o perispírito? Fica lá no corpo físico. O duplo etérico é responsável por sustentar a vitalidade que mantém o espírito ligado ao corpo físico durante a encarnação? Sim, é ele que segura os laços. Então acabou, solta os laços.
É o duplo etérico ou perispírito que está diretamente ligado às células, aos órgãos e aos membros dos corpos, do corpo físico. Em uma doação de órgãos, os órgãos transplantados podem conservar alguma energia ou influência do doador? Quando a gente fala de ligar, é o duplo etérico que se conecta ao corpo físico. Então, geralmente, ali onde está o chakra do corpo duplo etérico, ele se conecta principalmente em pontos sensíveis. Então, quando a gente fala dos 5 maiores, eles estão ligados ao nosso sistema endócrino. Então, ali são os pontos de percepção de ter os gânglios, os nervos, os pontos mais sensíveis, né? Então, a gente tem muito, né? Mas obviamente eles ficam conectados diretamente no físico. Às vezes você sente um esfriar na barriga, parece que tem um medo, alguma coisa assim. Você sentiu com o corpo perispiritual, ou o espírito mandou o comando, entrou pelo chakra principal aqui em cima do estômago, que é o de sentimentos mais densos. Você sente gelar o estômago, falando, aconteceu alguma coisa. Ou seja, primeiro ele veio para cá, para depois ele ir para o cérebro. Então é a percepção primeiro espiritual. Então é uma forma também da gente identificar isso. Quanto à doação de órgãos, quando você doa um órgão, basicamente nada vai influenciar. A vitalidade pensa que é um pacote, não é numa pecinha. Você tira uma pecinha e vai continuar a vitalidade. O que a gente tem de relatos de doação de órgãos são de espíritos que, quando eles tiveram os seus órgãos doados, eles se sentiram muito bem. Por quê? Porque a família que recebe algum órgão, a família inteira faz muita prece. Então ele recebe essas informações, ele recebe essa prece. Então já está com o corpo, não vai usar mesmo. Só que muitas pessoas acabam criando esse vínculo emocional e espiritual de agradecimento. E o espírito acaba sentindo isso, porque quando a pessoa pensa nele, ela conectou. E ela está agradecida porque ela salvou alguém, ele salvou alguém que ela ama. Isso gera uma doação de energia. Então, pelo menos os relatos que a gente ouviu, isso é muito bom para o espírito. À medida que o espírito evolui e se aproxima dos estados mais elevados de perfeição, ele continua possuindo perispírito? O corpo perispiritual permanece para sempre ou também se modifica? Ele vai se modificar, a gente falou lá no início, sempre permanece, a ponto de quase ser nada, ou quase ser mas ele sempre vai estar ali. Os centros de força ou chakras fazem parte do duplo etérico? Sim. Após o desencarne e o desfazimento do duplo etérico, esses centros de força também deixam de existir ou permanecem vinculados ao perispírito? Quando a gente for estudar os chakras, a gente vai entender que o perispírito tem também uma versão mais sutil ainda desse chakra, um casando com o outro, que a gente chama de parachakras. É como se fosse também um chakra ali do corpo espiritual, mas ele é mais sutil. Poucos estudos falam sobre isso, mas é como se fosse um reflexo. Né? Mas o que a gente mais conhece mesmo, que todo mundo fala, é o que está no duplo etérico. Pensamentos e sentimentos persistentes, como a mágoa, ficam registrados em qual nível? No perispírito? No espírito, no perispírito, no duplo etérico ou em outra estrutura? Ele vai diretamente para o perispírito. Sentimento, casa do perispírito. A partir do momento que ele transforma o perispírito, estando conectado com os outros, ele começa a arrebentar também os outros. Mas a casa dele é o sentimento, que é no corpo perispiritual em primeiro lugar. E aí, como ele vai destruindo e ele está ligando ao físico e um não copia o outro, ele começa aos poucos movimentar o físico. Só que o corpo perispiritual é instantâneo, você pensa, ele faz. E ele começa a jogar essa toxina para o físico e o físico é lento. Então o físico vai aos poucos, devagarzinho, ele vai replicando, vai replicando, vai replicando. Então ele demora mais para refletir essa percepção. Mas eles estão o tempo todo conectados. Fazer tatuagens pode provocar algum tipo de lesão, marca ou alteração no perispírito? Tem livros que falam disso. Eu duvido. Porque não faz nenhum sentido para mim. O que acontece então com os índios, com os antigos que pintavam, que furavam, que faziam tantas coisas? Então sim, corpo físico, o que é problema que vai levar para o perispírito não é só o que você faz no corpo, mas principalmente o que você pensa, o que você age, o que você sente. Então sim, esse é o menor dos problemas. A pessoa vai para um umbral, para o vale Vale dos Tatuados que fez tatuagem. Se a pessoa que faz tatuagem
Porque tem gente que faz tatuagem que ela fica endemoniada, né? Você olha a pessoa, ela muda a forma. O problema não é a tatuagem, o problema foi o que ela pensou, o jeito que ela age, como ela se vê, como ela se sente. Ela se sente, às vezes, um demônio. Então, o problema é outro. Né? Agora, fiz uma tatuagem aqui, eu tô emocionalmente com algum problema e por isso eu fiz uma tatuagem para me sentir melhor. O problema é a tatuagem ou o problema é o teu sentimento? Então, no fim das contas, não vejo problema. Até porque quem faz os tratamentos físicos para ficar mais bonito? E aí é problema também? Então, assim, eu, pessoalmente, acredito que não faz sentido não. No caso de um casal, se pudéssemos enxergar a verdadeira aparência espiritual do companheiro, amaríamos essa pessoa da mesma forma? Até que ponto a atração pelo corpo físico interfere no vínculo amoroso? Às vezes a gente tem que vir com alguém que a gente odeia. Só que tem o tal do cupido, né? Que ele dá uma flechada e aí você bate o olho branco, bate no olho, no branco do olho do outro e você fala, que maravilha, dá aquela paixão, um sentimento. Ele é mais físico, né? E aí basicamente você se relaciona. Depois de algum tempo você vai entender quem que é aquela pessoa e aí todos os problemas voltam e a gente tem que aprender a conviver ou então larga a mão e volta numa outra situação. Mas o que a gente enxerga é principalmente por aquilo que a gente reflete. Né? Então, eu falo muito assim, às vezes a pessoa fala, o espírito ele vem te aborrecer porque ele fica ouvindo o teu pensamento. Imagina uma sala com 500 pessoas, todo mundo pensando e o espírito olhando, quem que eu vou perseguir? Quem que eu vou? Você acha que ele vai ficar ouvindo 500? Tudo misturado? Então ele olha a cor, ele reflete. Então o espírito, na hora que ele bate o olho no espírito, que ele vê as cores todas em volta de tudo isso aqui, ele já sabe o que o espírito tem. Ele já sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele sente. Às vezes pode ser uma névoa com cheiro de podridão. Então, quando a gente entrar eu acho que na próxima aula a gente já deve entrar nisso, que são das formas de pensamento, que a gente vai falar das formas mediante uma clarividência, principalmente usando como referência o Leadbeater, daquilo que ele via que refletia o sentimento. Então, a hora que o espírito bate o olho, aquela névoa com cores diferentes, com formas diferentes, ele já sabe o que você está pensando. Então, tem gente que é podre energeticamente. E aí você faz um churrasco em casa, você leva todo mundo para tua casa. Você levou um monte de gente que pode ter contaminado teu ambiente. De vez em quando, legal, mas você leva toda semana. De repente você está levando gente para tua casa que está arrebentando teu lar. Por quê? Porque ela carrega essa energia para lá. Que muitas vezes tem até uma lá, não lembro qual que é o sentimento, que ele fala que é cheiro de carne podre. Né? Então, assim, é um negócio, tem que ficar muito esperto. Ovoides e corpo espiritual. Né? Então, na obra de André Luiz, há um relato de espíritos em estado ovoide. É possível que um espírito perca uma forma do seu corpo espiritual? Nesses casos, como ocorre o restabelecimento da forma humanoide do perispírito? O espírito, nós já atendemos espíritos em trabalho mediúnico que ele falava que ele era uma poça d'água. Ele não era gente. Outros diziam que era uma pedra. Outros que era um bicho. Então ele pode assumir a forma que ele quiser. Nesse caso do ovoide, são principalmente espíritos que são minimizados, que são aproximados de uma mãe para poder reencarnar, são abortados, e aí basicamente ele ainda naquela forma pequena, mas com ódio, acaba grudando espiritualmente. É como se fundisse um corpo espiritual no outro. É um processo obsessivo, vamos dizer assim. Então é essa visão que o André Luiz traz, né? Essa visão de ovoide. E todos esses espíritos, a partir do momento que eles são resgatados, a primeira coisa que a gente faz é restabelecer o corpo espiritual dele. E os espíritos usam as energias dos encarnados para poder, com essas energias e esse trabalho, reconstruir. É rápido. Né? Então muitas vezes o espírito está ali, ele está sentindo uma coisa e de repente ou ele chega, ele não consegue falar, e aí ele consegue falar, nossa, eu estou falando. Então é como eu falei, o corpo perispiritual ele reflete muito rápido aquilo que acontece. Então ele é o mais simples de tratar, o físico é o mais pesado, mais difícil. Como podemos diferenciar uma percepção ou experiência espiritual genuína de uma ilusão, projeção ou interpretação criada pela própria mente? Se for um desdobramento, é impossível você achar que é outra coisa, é muito real. Você tem parece que você está mais vivo do que quando você está vivo. A percepção, o sentimento desse desdobramento consciente, ele é um negócio assim, quem passa por isso não esquece nunca. Tem pessoas que às vezes passam isso uma vez na vida e ela lembra a vida inteira, porque é muito diferente. Então, eu só tive uma ideia, uma percepção, é mais complicado. Eu estou num trabalho mediúnico como médium, aí lascou, porque é muito difícil saber quando é, quando não é. Então a gente tem que começar meio que ficar fazendo filtros. E
Questionar demais pode atrapalhar, porque pode ser que você não está permitindo esse desenvolvimento. De início, você vai interferir 80%. Com muito treinamento, você vai interferir 20%. Mas é importante tendo o propósito, tendo a consciência, ter um bom ambiente de trabalho controlado, como uma casa séria, um centro sério que está fazendo algum trabalho no bem. Então, tudo isso são condições que vão te trazer um pouco mais de tranquilidade para você desenvolver aos poucos, mas ainda assim é muito confuso. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que, quando principalmente é mais perceptivo e mais de intuição, é mais difícil. Então, é treino, né? Não tem muito o que fazer. Ah, mas como que eu vou treinar? Você tem que sempre olhar o que aconteceu. Alguém te falou que viu e você viu. Falou, opa, alguém validou aquilo que eu vi. Alguém sentiu o que eu também senti. Então é onde você começa a entender. Quando a gente faz os trabalhos mediúnicos, os treinamentos, a gente faz os ambientes controlados, né? Então é aquela situação, a gente combina com os espíritos. Ó, semana que vem a gente vai fazer um exercício e a ideia é que você, protetor, encoste, toque na pessoa. Então, quando chega naquela semana, a gente faz, ó, hoje nós vamos fazer uma concentração, perceba seu organismo, porque o seu mentor vai te tocar. E ele, pum, vai tocar. E aí você vai sentir alguma coisa. Algumas pessoas não sentem, outras sentem. Esses exercícios a gente vai fazer aqui. Mais do meio para frente a gente vai fazer bastante isso. Você em casa e com as pessoas. Ou se estiver sozinho também, alguns a gente consegue fazer. É a gente controlar esse ambiente pela nossa intenção, pela nossa vontade, e aí tentar ter essas percepções. E é muito interessante para a espiritualidade, principalmente o nosso protetor, saber que a gente entende quando ele fala com a gente. Ou seja, isso ajuda muito nesse processo até dele, né? Facilita a vida dele. Trabalho em hospital e algumas vezes, quando estou próximo de determinados pacientes, sinto cheiro de cachimbo, embora aparentemente ninguém mais perceba. Isso poderia ser algum tipo de percepção espiritual ou mediúnica? Sim, você está percebendo algo no plano espiritual. Isso não é mediúnico, porque eu estou sentindo com o meu cheiro do corpo espiritual, e isso está no plano espiritual. Não tem espírito ali no meio, sou eu sentindo uma percepção lá, é uma capacidade anímica. Então é só você que está sentindo? Eu estou sentindo o cheiro pelo corpo espiritual. Então é isso que basicamente acontece. Veio mais aqui ou olha, deixa eu ver aqui. São novas. Então vamos lá, mais algumas. Vixe, foi longe hoje, hein, gente? Vocês estão com paciência hoje? No processo de adormecer, às vezes retorna ao estado de vigília porque começo a ouvir muitas pessoas conversando, como se estivesse em uma feira livre. Isso pode ser algum tipo de percepção espiritual relacionada ao desdobramento ou ao duplo etérico. Sempre é o corpo perispiritual que está sentindo, está ouvindo, está percebendo. E pode ser que você está ouvindo as pessoas, os espíritos que estão ao seu redor, pode ser que você está ouvindo as formas de pensamento que você está captando, pode ser que tenha espíritos no teu quarto que você está ouvindo. Então, você está percebendo com o corpo espiritual. Quando dormimos, o espírito permanece próximo ao corpo físico ou pode se afastar durante o sono? Na grande maioria das vezes, a gente fica perto do corpo. Isso não é uma experiência fora do corpo, porque você fica dentro da tua proteção. Você é jogado para fora, mas você não sai. Você fica ali girando. Então, esse sair é quando você tem esses sonhos, né? mais vívidos, então você realmente teve uma experiência, mas na maioria das vezes você fica ali em cima do corpo rodando, né? Você não consegue acordar, você fica dormindo fora do corpo. Tem espírito que sai, fica dormindo fora do corpo, ou seja, não aproveita a oportunidade. Isso é na maioria das pessoas, tá? Não é incomum não, pelo contrário. Paralisia do sono e catalepsia são fenômenos semelhantes? Qual seria diferente? É a mesma coisa, é o mesmo fenômeno. Porque mesmo desejando ter experiências fora do corpo, algumas pessoas não conseguem vivenciá-las. Não consegue vivenciá-la porque a gente talvez não consegue ter tranquilidade, e aí o corpo pode puxar. A emoção às vezes é grande, o corpo puxa. Pode ser que algum espírito chega perto do seu corpo, o teu corpo puxa. Então, tem vários fatores de equilíbrio, de ambiente, de situação, de momento que vão favorecer a gente ter mais ou menos experiência. Mas uma coisa eu deixo claro, qualquer pessoa que treinar, que exercitar, e a gente vai passar esse exercício, consegue ter uma experiência.
Em 2 dias, Rodrigo? Não, talvez em 3 meses, um mês, 6 meses, mas todo mundo tem, porque é algo que já acontece. Você só vai meio que observar um pouco melhor essa situação. E eu sei porque até pessoas céticas tiveram experiência e mudaram a sua forma de pensar porque eles vivenciaram, eles sentiram aquilo. Então não foi alguém que falou, eles passaram por aquilo. É a forma mais simples de você ter a percepção e o entendimento que você não morre. Porque você sai do corpo e vê o corpo, se eu estou aqui e o corpo está lá, então realmente eu não morro. Quando sonhamos que estamos voando por lugares desconhecidos, isso pode indicar uma experiência de desdobramento ou viagem astral? Sim, quase sempre. Então, sonhando, correndo, você pula e cai, são sentimentos tão fortes que a percepção ela é quase física. Se você sobe, você sente o frio na barriga. Se você gira, você sente até que você está meio ficando meio zonzo, ou seja, são as mesmas percepções do corpo físico que você acaba sentindo ali também. Então, esses sonhos mais que trazem essa percepção, é claríssimo que é basicamente uma experiência fora do corpo. Porque sonho não tem sentido. Qualquer coisa que não tenha pé nem cabeça é sonho. Agora, aquilo que tem um roteirinho, que tem uma lógica, provavelmente é uma experiência, seja um fragmento ou seja uma mais consciente. O esquecimento das experiências extracorporais também podem estar relacionado à limitação fisiológica ou biológica do cérebro para registrar e recuperar as lembranças? Completamente. Uma pessoa que toma uma droga, um alucinógeno, ela pode ter experiências fora do corpo. Faziam isso os povos antigos usando drogas, chás, para poder sonhar, ter encontros com seus antepassados que nada mais eram do que espíritos. Então, eles tinham visão e isso fazia com que eles tivessem experiência. Ou você pode usar uma droga como um medicamento que você vai dormir e você apagar e não ter a percepção. Qualquer droga que você usa, você muda o estado normal do corpo. Então, pode ser que te faça mais ou menos, tenha mais ou menos percepção, porque mudou o normal. Agora, você tomou anestesia, foi jogado para fora, tem um médico mexendo no teu corpo, eles estão falando de churrasco, você está ouvindo tudo. E a pessoa volta e fala, eu ouvi tudo, eu vi toda a cirurgia, porque você estava fora consciente. Porque você tem essa habilidade? Não, porque a anestesia fez isso acontecer. Então é legal a gente usar droga para ter experiência fora? Se você tiver uma experiência por conta de droga, pode ser que aconteça, talvez a experiência não seja boa. Quando você sai por si só, bem relacionado com os bons espíritos, acompanhado para fazer o bem, é uma experiência. Outra coisa é você usar droga, estarem desequilibrados, sair do lado de lá e aí sabe-se lá quem está do lado de lá e o bicho para pegar. Então é muito melhor a gente ter consciência e sair para fazer o bem, que aí eu vou sair amparado. Então é muito mais inteligente. Sonhar com pessoas desconhecidas, mas ter a sensação de que já conhecemos, pode estar relacionado às lembranças de vidas passadas? Sim, e já falamos disso. É possível acessar lembranças de vidas passadas por meio dos sonhos? Já tive um sonho que observava a cena como se estivesse assistindo a um filme, mas ao mesmo tempo eu fazia parte daquela história. Isso poderia ser uma recordação de uma outra encarnação? Sim, e isso que você viu foi a tela mental. Quando você está ali com o olho fechado, abre uma tela, você começa a assistir uma cena. É diferente de você imaginar algo. Você não sabe o que você faz, você trava e fica passando o filme, você fica assistindo. Isso pode ser algo que aconteceu, isso pode ser uma cena, e você se sente ali. Você sente até as percepções. Parece que você está ali, você está tendo aquelas percepções, aquelas visões, aqueles sentimentos. Então isso é uma visão, né? uma retrocognição onde você está assistindo algo do passado. Muitas vezes isso é mostrado para os espíritos quando eles são trazidos para o centro e ele está muito revoltado porque alguém tirou a vida dele e ele está perseguindo aquela pessoa. Então a gente abre uma tela na frente dele e não é a gente que abre, a gente fala, ó, olha na sua frente essa tela que está abrindo porque alguém intuiu, algum espírito, já aparece uma tela na frente dele, ele começa a assistir a cena dele, que é a mesma cena que aparece na tela mental, e aí ele desespera porque ele vê que ele começou o problema, ou que ele foi muito pior do que ele imagina, e que ele começou tudo aquilo. E aí é onde ele, opa, peraí, então eu que estava errado. E aí muitas vezes ele se deixa ser resgatado porque ele entende que o problema era só consequência da ação inicial dele. Então é um mecanismo que a gente usa muito também nos trabalhos de comunicação com os espíritos.
É possível desenvolver a capacidade de perceber ou enxergar a aura? Se sim, como essa habilidade pode ser treinada de forma segura e gradual? Clarividência, trabalho do chakra frontal e também até do coronário. É, tem pessoas que já têm essa percepção. Umas, mas é difícil, tá? Não é um negócio muito fácil. Eu já consegui visualizar as minhas em algumas situações, em trabalhos de energia, para poder ativar um pouco melhor o chakras, para poder ter clarividência. E teve uma vez que foi interessante que eu estava projetando no coração que é a luz verde, e eu pensando luz verde, e a minha cara começou a encher de fumaça roxa, de fumaça roxa, de fumaça roxa. Não é verde, aparecendo aquele roxo. E aí, a hora que eu parei para perceber, eu vi que realmente era do frontal aqui, azul, um roxo, um lilás. Então aquilo começou, fiquei assistindo a névoa. Então, sim, algumas vezes, poucas, 2 ou 3 vezes isso aconteceu. Então, é muito interessante. Mas de ver o dos outros, não. Tem gente que diz que consegue ver. Mas tem muita gente também que fala, nossa, você tá com a aura assim, assado, e no fim das contas não enxerga nada. Então, tem de tudo. Tem pilantra para todo lado. Tem que tomar cuidado. Não há centro espírita na minha cidade. É possível receber atendimento fraterno ou algum tipo de assistência espiritual à distância por meio de um centro espírita? Sim. Tem um grupo de amigos que ali no Instagram, espírita.on. É um Instagram que você chama o WhatsApp, você vai conversar com a pessoa, um robozinho eu acho que vai conversar com você, vai entender qual que é o teu problema e já vai jogar para alguém. Esse alguém vai entrar em contato com você e vai agendar um atendimento fraterno com alguém que frequenta um centro, mas que se disponibiliza em alguns dias para poder atender online. Então essa pessoa que conversou com você vai colocar você e essa pessoa que vai conversar com você no Meet, alguma coisa assim. E aí você vai fazer lá 1 hora de atendimento, conversar com ela. Então tem muitas pessoas que fazem isso e esse é um dos perfis sérios que eu posso indicar que realmente o trabalho é bem feito. Na doação de órgãos após a morte, os vínculos ou fios espirituais permanecem ligados aos órgãos doados? Como ocorre esse processo? Não, eles se separam. Então, basicamente, não leva a essa vitalidade, até porque isso é físico, leva para lá, já vai incorporar a energia do próprio de quem está recebendo. Então, não vai ter uma doação dessa energia, até porque essa energia também ela é só material. Quando sinto um cheiro agradável, sem identificar uma causa física, o que devo fazer? É adequado conversar mentalmente, agradecer ou simplesmente observar a experiência? Você pode simplesmente só aproveitar. Então, quando as coisas são boas, é uma boa coisa, que talvez tenha uma presença perto. Então, pode ser que algum ente querido está ali e ele coloca um cheiro que você identifica. Então, é uma forma que você, muitas vezes, os espíritos utilizam esses mecanismos para chamar a nossa atenção. Uma das coisas que é muito comum também são animais. Então, pássaros, principalmente pássaros borboletas, pequenos animais que parece que eles estão sendo manipulados pelo espírito para que você observe. E aí, a hora que você bate o olho, você fala, é o fulano. Então, às vezes vem um passarinho do nada, entra num canto e fica piando, cantando ali. Você fala, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Ou seja, é o próprio espírito intervindo no animal para que aquilo chame a sua atenção de alguma forma. Isso também é bastante comum. Vamos na última agora, tá? É possível sentir ou perceber mesmo à distância o momento em que uma pessoa próxima desencarna? Sim. Por quê? Porque você pode inclusive se conectar a ela pelo pensamento e ela conversa com você. Espírito que está falando, não é nada. A gente não falou que o espírito conversa com o outro quando ele mentaliza, quando ele conecta? Então o espírito está conversando. Você pode perceber porque alguém te contou. Esse alguém foi algum ente querido que veio. A minha irmã está desencarnando. A minha mãe, que já desencarnou, veio do meu lado e falou: tua irmã vai desencarnar. Ela vai desencarnar. E aí ela desencarna. Então, pode ser que você tenha sonhado uma noite antes. Sonhou com a mãe, que te encontrou, que te contou. Você acorda. Você não lembra que você encontrou ela, mas você lembra da percepção. Você fala: estou sentindo que minha irmã vai desencarnar. E ela desencarna. Então isso é muito comum, né? Principalmente nessas aproximações. Por quê? Porque a gente lembra do que tem fora do corpo, só não lembra o porquê. A gente lembra dos encontros, só que a gente não lembra quem nos deu a informação, mas a gente acorda com essa percepção. Também pode ser conectado diretamente. Então, agradeço a todos pela paciência. Próximo a gente deve entrar formas pensamento. A gente vai entender como que a gente pode agora
criar, tratar essas formas, como que elas influenciam, de onde que vêm essas nossas ideias loucas, ou esses sentimentos que talvez não são meus, como que eu trago isso para dentro de mim, como que eu tiro isso de dentro de mim, como que eu me livro dessas porcarias quando elas existem, quando eu busco coisas boas. Então a gente começa a entrar agora um pouco mais na prática, entendendo como todo esse mecanismo funciona, para que as coisas comecem a partir de agora a fazer um pouco mais de sentido. Então sempre quando a gente falar da percepção, eu vou fazer um link na aula. Falar, lembra quando a gente falou tal coisa? Então é isso que está sendo manipulado, faz dessa forma, pensa assim. Ó, sentiu assim? É isso que foi, enfim. Então não foi à toa essas aulas e o objetivo é justamente a gente ter essa base. Então muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Não se esqueçam, amanhã envio o material lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não entrou, entra. Quem ainda não curtiu o nosso perfil, se inscreveu, se inscreva. Compartilhe também com os amigos. Esse curso, a pessoa pode entrar agora, né? Como tem todas as aulas, ela pode entrar, participar das aulas, participar das próximas. Então, não deixe de fazer um convite. Um abraço, boa noite a todos e até mais.